Capítulo 1131. No momento em que o dragão de sangue avançou, a bola de gelo não recuou mais. Sob o controle dos 8 reis da seita cadáver, a bola de gelo investiu contra o dragão de sangue. Ambos estavam ficando cada vez mais próximos. Em um piscar de olhos, eles colidiram. Um estrondo trovejante ecoou pelo céu. No momento em que a bola de gelo colidiu com o dragão, foi como se ela tivesse colidido com um planeta de cultivo. Ele imediatamente se estilhaçou e explodiu em 8 pedaços. Contudo, no momento em que explodiu, uma força poderosa veio da explosão e colidiu com a cabeça do dragão de sangue. Rugido. O dragão de sangue soltou um rugido de dor intensa. Seu corpo gigante tremeu e recuou rapidamente. Seu corpo era originalmente feito de sangue e era vermelho sangue. No entanto, agora mesmo, uma luz fantasmagórica apareceu ao redor de seu corpo. Sons de crepitação ecoavam por onde quer que a luz fantasmagórica passasse, era como se esse dragão de sangue fosse ser completamente selado. O dragão escapou rapidamente enquanto seus rugidos dolorosos ainda ecoavam. As 8 peças de gelo escuro que se separaram da bola de gelo derreteram rapidamente, revelando os 8 reis. No entanto, quando o 7º pedaço de gelo derreteu, uma rachadura apareceu na testa do homem de meia-idade. A rachadura logo se estendeu por todo o seu corpo como se ele estivesse se partindo em 2. Em um instante, seu corpo entrou em colapso e uma energia fria saiu. A energia assumiu a forma humana e silenciosamente olhou para as 7 pessoas ao redor. Este corpo não poderia suportar o poder, agora. Assim que ele falou, um velho entre os outros 7 estendeu a mão no vazio e uma rachadura em um espaço de armazenamento apareceu. Caixão roxo com padrões esculpidos sobre ele imediatamente voou para fora. A figura formada pela energia fria penetrou no caixão e entrou. Um momento depois, a tampa do caixão foi aberta e um menino de cerca de 7 ou 8 anos sentou-se lentamente. Depois que o menino se levantou, ele moveu o corpo e acenou com a cabeça para 7 pessoas ao lado dele. O velho que retirou o caixão disse decididamente, Chaze. Os 8 deles não hesitaram em se transformar em raios de luz e perseguir o dragão de sangue. Quanto a Wang Lin, ele seguiu a onda de sangue e atacou na fonte. No entanto, quando ele chegou, não havia nada lá além de traços de flutuações aterrorizantes que sugeriam que uma batalha feroz havia sido travada aqui. Wang Lin não ficou muito tempo e mudou rapidamente de direção. Antes de se mover muito rápido, ele de repente sentiu uma onda se expandindo infinitamente dentro desse vazio. Essa vibração não era familiar para os outros, mas Wang Lin lembrava-se claramente de que o vazio tinha tremido assim quando Tu Se saiu do mar de sangue no passado. A vibração desapareceu rapidamente, mas mais de 100 aterrorizantes auras apareceu. O couro cabeludo de Wang Lin estava dormente e ele rapidamente saiu correndo de onde vinha a aura assustadora. No entanto, apenas neste momento, 3 raios de luz surgiram do vazio. Eles imediatamente avistaram Wang Lin e o perseguiram. Essas 3 sombras vermelhas eram todas cultivadoras antigas. 2 deles estavam no estágio inicial do Nirvana Cleanser. A última pessoa tinha um nível de cultivo mais alto, o Nirvana Cleanser do pico, apenas um passo do Nirvana Shatterer. Wang Lin alcançou o vazio com a mão direita. Ele tirou um talismã amarelo de sua pasta de armazenamento e colocou-o sobre o peito. Um redemoinho cercou seu corpo e ele desapareceu na distância. Ele, imediatamente criou uma lacuna entre ele e eles. A expressão de Wang Lin era sombria. Ele sabia que muitos cultivadores antigos haviam sido libertados quando o mar de sangue se abriu. Níveis de cultivo estes dos cultivadores antigos eram como o céu e o inferno em comparação com antes, era completamente irracional. No entanto, pensando em como isso envolvia Tu Sen, não era algo que Wang Lin pudesse entender. Tu Sen deve sair em breve. Enquanto Wang Lin voava, centenas de ideias passaram por sua cabeça. Seu sentido divino se espalhou atrás dele e ele imediatamente franziu a testa. Os antigos cultivadores usaram algum método desconhecido e sua velocidade aumentou muito. Embora a distância entre eles e Wang Lin ainda estava crescendo, eles ainda estavam perseguindo ele. 2 primeiros estágios do Nirvana Cleanser. Um pico do Nirvana Cleanser. Depois de um tempo, a intenção de matar apareceu nos olhos de Wang Lin. Se isso continuasse e ele encontrasse mais cultivadores antigos à frente, ele correria o risco de um ataque de pinça. Depois de escanear a área com seu sentido divino, os olhos de Wang Lin brilharam e ele parou de repente. Ele se virou, as suas mãos formaram um selo,
e seus olhos ficaram frios. Em um piscar de olhos, as imagens de vulcões apareceram ao redor de Wang Lin. Conforme suas mãos se moviam, a energia de origem celestial foi injetada nos vulcões circundantes, e eles se tornaram ainda mais sólidos. Quando estavam prestes a ficar completamente sólidos, Wang Lin acenou com a mão e todos os vulcões desapareceram. Este lugar é perigoso, então devo terminar esta batalha o mais rápido possível. Wang Lin olhou para cima e viu 3 raios de fechamento à luz vermelha sobre ele. O mais próximo era o velho que estava no auge da etapa do Nirvana Cleanser. O velho era o mais rápido, então ele se aproximou imediatamente. Wang Lin estreitou os olhos e deu um passo para trás. Ele então ergueu a mão direita e gritou, pare. Com uma palavra, a lei apareceu no mundo. O pico do Nirvana Cleanser antigo e sentiu incontáveis fios aparecerem do nada e o enredar. Ele imediatamente parou por um momento. O nível de cultivo de Wang Lin era, afinal, apenas o estágio inicial do Nirvana Cleanser, então ele imediatamente experimentou uma reação, mas esse tipo de dano era algo que ela poderia suprimir. Ele recuou imediatamente. O cultivador do Nirvana Cleanser fez uma pausa, mas os outros 2 atrás dele também foram rápidos e imediatamente se aproximaram. Quando eles estavam a 300 metros de Wang Lin, um lampejo de intenção de matar apareceu nos olhos de Wang Lin e sua mão formou um selo, e ele gritou, montanha. Com aquela palavra, 2 vulcões apareceram de repente diante dos 2 atacando Wang Lin. Uma aura poderosa cercou a área. A expressão dos 2 velhos mudou e eles quiseram recuar. No entanto, Wang Lin já havia colocado sua armadilha. Enquanto os 2 estivessem a cerca de 300 metros, eles sofreriam o ataque de Mountain Crumbles. Sem dar tempo aos 2 velhos, Wang Lin imediatamente gritou enquanto recuava, Crumble. Sons estrondosos ecoaram e os 2 vulcões entraram em erupção. Grandes quantidades de lava fluíram, criando uma força destrutiva no vazio. Quando os 2 vulcões explodiram, uma poderosa onda de choque se espalhou. O poder do Mountain Crumble foi suficiente para Wang Lin ter uma vantagem absoluta entre os cultivadores em seu nível de cultivo. Os 2 velhos estavam em um estado lamentável. Os 2 tossiram sangue e estavam prestes a recuar. A intenção de matar passou pelos olhos de Wang Lin. Quando os 2 velhos recuaram, Wang Lin deu um passo à frente, transformou-se em um raio de luz e apareceu diante de um deles. Então seus 2 dedos formaram uma espada e ele apunhalou diretamente entre as sobrancelhas do velho. Este velho já havia sido gravemente ferido por Mountain Crumble e, neste momento, seu corpo tremia antes de explodir. Pouco antes de explodir, ele revelou um sorriso de alívio. Vendo esse sorriso, os olhos de Wang Lin se estreitaram e ele deu um passo para trás. Ele estava prestes a lidar com a outra pessoa. No entanto, exatamente neste momento, uma terrível sensação de perigo envolveu Wang Lin. Ele não se importava mais em matar outro velho e, em vez disso, recuou imediatamente para o lado. Logo depois que ele se moveu, uma monstruosa luz de sangue preencheu o vazio. Foi o dragão de sangue que foi ferido pelos 8 reis da seita cadáver. Agora, uma pequena parte dele já estava congelada em gelo azul, o que era uma visão chocante. No entanto, sua velocidade não diminuiu em nada. Foi ainda mais rápido do que antes quando passou por Wang Lin. O vento forte fez o corpo de Wang Lin tremer e um som crepitante poderia estar aqui. Uma rachadura apareceu em seu peito, uma ferida apareceu em seu avatar de pedra. Wang Lin ergueu a cabeça, mas o dragão de sangue agora estava longe. O velho Nirvana Cleanser e o cultivador Nirvana Cleanser, gravemente ferido, desapareceram sem deixar vestígios. Um arrepio veio do corpo de Wang Lin. Ele estava horrorizado com a situação. No entanto, pensando no gelo azul se espalhando pelo dragão, Wang Lin imediatamente voou para longe o mais rápido possível. Com sua astúcia, ele imediatamente adivinhou que esse dragão de sangue estava ferido e estava fugindo. Portanto, deve haver alguém perseguindo-o. Wang Lin não queria encontrar repentinamente um cultivador que pudesse perseguir o dragão de sangue de forma preparada. Ele não recuou por muito tempo antes de 8 raios de luz passarem e perseguirem o dragão de sangue, em fuga. Um dos homens de meia-idade de aparência arrogante olhou para Wang Lin e ficou surpreso. No entanto, ele não parou e desapareceu com os outros 7. Os olhos de Wang Lin se iluminaram e sua mão direita se esticou e arrancou a pele de fera veloz. Ele o colocou em seu peito e imediatamente correu para a frente. Sua velocidade atingiu o pico e ele seguiu em frente. Ele tinha uma vaga sensação
de que Tucn estava prestes a aparecer. O dragão de sangue se moveu rapidamente e continuou a rugir. Mais da metade de seu corpo já havia sido congelado em gelo azul, e isso o tornava feroz. Chegou rapidamente ao centro do vazio o mais rápido que pôde. Depois de chegar aqui, o dragão de sangue se enrolou e cantos na língua antiga saíram de sua boca. Uma aura antiga apareceu e o dragão de sangue, de repente soltou um rugido de sacudir o céu. Enquanto o rugido ecoava, o poder do tempo explodiu da boca do dragão azul e envolveu todo o vazio. Copyright novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 1132. Mestre Uji. Capítulo 1132. Mestre Uji. O tempo era uma lei do tempo, e era uma lei que todas as criaturas podiam compreender, mas tornar-se iluminado nela era muito difícil. No máximo, o domínio de uma pessoa contém apenas um pouco da lei do tempo, e eles a compreendem por meio de seu domínio. No passado, no planeta Suzaku, Wang Lin conheceu uma pessoa com domínio do tempo. Naquela época, Wang Lin sentiu o poder daquele tipo de domínio. Até Unkezi estava muito preocupado com este domínio naquela época. Pode-se dizer que em todo o planeta Suzaku, apenas aquela pessoa tinha um domínio assim. Enquanto o murmúrio do dragão de sangue ecoava, o poder do tempo de seu corpo aumentou várias vezes. Era muito mais poderoso do que um domínio e já havia se tornado lei. Esta lei foi estabelecida pelo dragão de sangue que usou este feitiço. A lei do tempo envolveu todo o vazio. Havia um grupo de cultivadores ali à vem. Havia uma dúzia deles, e contanto que não encontrassem nenhum cultivador antigo muito forte, eles poderiam se manter firmes. No entanto, quando aquele poder do tempo passou por eles, os mais fracos deles tremeram. Ele parecia estar na casa dos 20 anos, mesmo pensando que essa não era sua idade real. Seu corpo começou a tremer fora de seu controle como se uma energia fria tivesse aparecido em seu corpo. Rugas apareceu sobre sua pele e logo se sobrepunham uns com os outros. Ele se sentia muito cansado e seu cultivo parecia ter ficado estagnado. Tudo isso aconteceu em um instante. O jovem ficou confuso apenas por um instante, mas parecia haver gritos vindos de longe. Os gritos pareciam conter um medo intenso. O jovem ficou assustado. Ele queria virar a cabeça, mas descobriu que seu corpo estava muito rígido e apenas virar a cabeça era inconveniente. O que há de errado comigo? A visão do jovem estava embaçada, como se houvesse uma camada de névoa em seu caminho. Ele lentamente ergueu a cabeça para esfregar os olhos como se quisesse esfregar essa névoa. Parecia que seu esfregar teve um efeito, pois ele ganhou um momento de visão clara. Ele viu os cultivadores ao seu redor se levantarem, seus olhos cheios de medo e terror. Ele viu que a irmã mais nova que estava com ele há muito tempo também tinha uma expressão de medo. Ela não tinha mais a ternura do passado. O que ele viu por último foi sua mão direita, que ele havia usado para esfregar os olhos, e ele se assustou. Era uma mão cheia de rugas e manchas. Isso. O corpo do jovem estremeceu ainda mais quando ele estendeu a mão para tocar o rosto. Ele abriu a boca como se quisesse deixar escapar um som assustado, mas aquele som foi enterrado com ele sem qualquer chance de ver a luz do dia. Seus olhos perderam toda a vitalidade. Todo o seu corpo envelheceu rapidamente antes de seus companheiros. Seu cabelo caiu, seus dentes apodreceram e seus ossos se desintegraram até que parecia que seu corpo não conseguia nem mesmo suportar sua pele. Seu corpo desabou em uma pilha de poeira enquanto ele morria de velhice. Esta cena estranha fez com que os cultos ao redor ficassem completamente silenciosos, pois isso era algo fora de sua imaginação. No entanto, o templo era implacável, então eles não tiveram tempo para pensar antes que uma mulher entre eles também mostrasse sinais de envelhecimento. Logo, esse envelhecimento parecia infeccioso, pois todos os cultivadores começaram a apresentar os mesmos sintomas. Foi como se, neste momento, os seus tivessem cancelado suas posições de cultivadores, cancelado seu direito de viver centenas, milhares ou mesmo dezenas de milhares de anos. Foi como se todos aqueles anos tivessem descido sobre seus corpos de uma vez. Esses 12 cultivadores eram apenas uma pequena parte do vazio. Nesse momento, a mesma cena ocorreu em todo o vazio. Não importa de onde o cultivador veio, enquanto eles estivessem neste vazio, eles não poderiam escapar da lei do tempo. Apenas os cultivadores do Nirvana Kshatriya poderiam resistir a isso. Era só que não havia muitos cultivadores do Nirvana Kshatriya.
Cada vez que um cultivador morria para a lei do tempo, uma aura invisível deixava seu corpo e avançava para o centro do vazio. Fios de aura se moviam através do vazio e sua velocidade não podia ser comparada à do cultivador. Essas auras pareciam já fazer parte dos seus e, em um piscar de olhos, chegaram ao lado do dragão de sangue no centro do vazio. Conforme mais cultivadores morriam, mais auras entravam no dragão de sangue. Logo, o gelo azul do dragão começou a desmoronar. Era como se uma nova vida estivesse sendo injetada no dragão enquanto o gelo rachava. Os 8 reis da seita cadáver não foram afetados por esta lei do tempo. Eles se aproximaram cada vez mais do dragão de sangue. Na direção oposta, Master Flamespark seguiu respeitosamente o velho vestido de preto. Embora o velho de preto não parecesse estar se movendo rápido, cada passo que dava parecia que o vazio abaixo dele estava diminuindo. Era como se essa distância infinita tivesse apenas 1 polegada de comprimento. Este não era o spatial bending onde ele se fundiu com o mundo, mas ao invés disso, ele estava encolhendo o vazio. Ele não precisa se fundir com o mundo porque ele era o mundo, mesmo o reino inteiro era um mero centímetro. Ele estava com pressa agora enquanto caminhava passo a passo em um certo ritmo. O respeito nos olhos de Master Flamespark ficou ainda mais forte. Ele estava seguindo o velho. Então ele estava naturalmente dentro do alcance deste misterioso feitiço. No momento em que o poder da lei envolveu o vazio, Wang Lin também o sentiu. No entanto, seu corpo era feito de rocha e a idade dessa rocha era impossível de calcular. Este poder da lei o cercava, mas não importa quanto tempo passasse sem vento soprando, a rocha ainda era rocha. Enquanto ele voava calmamente, ele viu os cultivadores ao redor desaparecerem sob a lei do tempo. Todos eles desapareceram sem deixar vestígios. Se perdermos nossa identidade como cultivadores, sem feitiços, ainda seremos apenas mortais. Wang Lin sentiu melancolia no coração, mas não diminuiu o ritmo. Se meu corpo original viesse, eu seria o mesmo que eles e me tornaria parte do vazio. Inesperadamente, os cultivadores que se cultivaram por centenas, milhares e até dezenas de milhares de anos não podem nem mesmo se comparar a um pedaço de pedra. Wang Lin balançou a cabeça. Vendo tudo à sua frente, ele de repente teve uma nova compreensão para a palavra Dao. Os dragões de sangue absorveram a aura de incontáveis cultivadores que morreram para o poder da lei, e o gelo azul em seu corpo finalmente desmoronou. Seu grande corpo se ergueu e soltou um rugido no vazio. No momento em que o rugido ecoou, um vórtice de 10.000 pés de largura apareceu e estrondos ecoaram. A voz saiu da propagação vazio e, lentamente, através do vazio. Espere ouvir. No momento em que essa voz falou, o velho ao longe parou e seu olhar ficou sério. Master Flamespark ficou em silêncio. Esta foi a segunda vez que ele ouviu essa voz, mas desta vez a arrogância monstruosa foi ainda mais forte. Essa arrogância tinha desprezo pela lei e desprezo pelos céus. No entanto, Master Flamespark não achou essas palavras arrogantes. O poder da lança fora do planeta Suzaku provou que essa pessoa era mais do que qualificada para ser tão arrogante. Todos os 8 reis da seita cadáver pararam, enquanto olhavam para o vórtice à distância e ponderavam em silêncio. No entanto, logo, vários graus de ganância e luzes fantasmagóricas apareceram em seus olhos. Wang Lin também ouviu este rugido. Seu corpo parou e ele olhou para cima. Seus olhos revelaram um olhar inflexível. Não importa quão forte seja o inimigo ou difícil seja a estrada, enquanto Tu Sen quisesse matar Wang Lin, ele nunca se renderia. Há muitas pessoas que querem me matar, mas ainda estou vivendo bem. Wang Lin revelou um sorriso de escárnio e seguiu em frente. Essa era a verdade. Estes não foram os únicos cultivadores que sobreviveram. Também houve alguns cultivadores do Nirvana Shatterer que sobreviveram. Depois de refletir um pouco, todos eles se aproximaram deste local. Os cultivadores restantes fora do vazio, felizmente escaparam à lei do tempo e sobreviveram. Havia outro local que existia fora de seu vazio. Existia um lugar que não ia para a terra do Deus Antigo porque era a terra do Deus Antigo. Isso pode parecer contraditório, mas é um fato. O planeta Suzaku apenas tinha a entrada para a terra do Deus Antigo. Esta era uma fenda espacial que não pertencia a este ritmo. Essa rachadura era extremamente grande, grande o suficiente para caber no corpo gigante de um antigo Deus de 8 estrelas. Fosse o vazio ou as provações, eles estavam todos, na verdade, dentro do corpo do antigo Deus.
Assim como agora, seja o Anglin, os 8 reis da seita do cadáver ou o velho de preto, eles estavam todos atualmente no peito do Deus antigo. Nesta fenda espacial silenciosa onde o antigo corpo divino permanecera por incontáveis anos, se alguém desse zoom na quarta das 8 estrelas, eles veriam uma pessoa sentada lá. Essa pessoa era um estudioso de meia-idade. Ele parecia comum, mas continha um extremo senso de arrogância. Era como se ele tivesse ficado sentado imóvel por muito tempo. Seu nome era Mestre Oji. Copyright novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 1133 3 provações 7 calamidades. Capítulo 1133 3 provações 7 calamidades. A voz de Tussen ecoou no vazio, e em seguida veio o rugido do dragão de sangue. O dragão sangrento era como uma besta feroz guardando o vórtice, enquanto se enrolava fora do vórtice. No entanto, isso mostrou a arrogância de Tussen, ou então ele não teria feito o dragão de sangue abrir o vórtice que conduz ao mar de sangue. O velho de preto não atacou, ele apenas olhou silenciosamente para o dragão de sangue. Ninguém sabia o que ele estava pensando. Os olhos do mestre Flamespark brilharam, então ele deu um passo à frente e investiu contra o dragão de sangue. À distância, os 8 reis da seita cadáver se moviam como 8 espadas contra o dragão de sangue. Os olhos do dragão de sangue estavam alertas. A estranha formação que os 8 criaram o fez sofrer. Nesse momento, seus olhos se iluminaram e ele avançou em direção aos 8 reis da seita cadáver, ignorando completamente Master Flamespark. Foi tão rápido que criou imagens residuais. As 8 pessoas da seita cadáver rapidamente se espalharam e cercaram o dragão de sangue. Eles todas as vedações formadas e bombardeado o dragão de sangue com feitiços. Depois que Master Flamespark cedeu, ele acenou com a mão e um mar de chamas apareceu. As chamas se transformaram em um dragão de chamas que começou a lutar contra o dragão de sangue. Ao mesmo tempo, a mão esquerda de Master Flamespark estendeu-se e imediatamente tirou um sino de seu depósito. O sino era feito de ossos e envolto em uma camada de metal. Quando apareceu, sons de campainha ecoaram. Mesmo que os anéis não estivessem nítidos, uma onda imediatamente avançou em direção ao dragão de sangue. Os olhos do dragão de sangue tornaram-se sedentos de sangue. Originalmente, o dragão de sangue tinha apenas um par de pupilas, mas depois de usar algum feitiço desconhecido, suas pupilas se dividiram a meio e se dividiram novamente. Em um instante, havia 8 pares de pupilas nos olhos do dragão de sangue. Uma sensação de crise imediatamente ecoou nos arredores de Master Flamespark e nos 8 reis da seita cadáver. Porém, eles eram cultivadores poderosos que ultrapassaram o pico do estágio do Nirvana Shattered e passaram por seus 5 Avengers Blitz. Eles viveram por muito tempo e tiveram uma experiência de combate extremamente rica. No momento em que detectaram essa crise, eles não se esquivaram, mas atacaram. Quando um feitiço poderoso está sendo lançado, quando seu poder atinge seu pico, esse é também seu momento mais fraco. Essa foi uma experiência que os 9 ganharam após incontáveis anos. A mão direita do mestre Flamespark tocou o ponto entre suas sobrancelhas e 45 fragmentos voaram imediatamente. Os fragmentos aumentaram rapidamente e se transformaram em 45 fragmentos do reino celestial do trovão que cobriram o céu. Poder do reino celestial do trovão. Enquanto o mestre Flamespark acenava com a mão, os 45 fragmentos soltaram um estrondo que sacudiu o céu ao se chocarem contra o dragão de sangue. A pressão dos fragmentos descendo inesperadamente parecia o poder dos Yavins. Um estrondo estrondoso ecoou e incontáveis pequenas partes do dragão de sangue cederam. As mentes dos 8 reis da seita cadáver estavam conectadas. Suas mãos formaram rapidamente selos e 8 raios de luz se reuniram. À medida que a energia fria se acumulava, a terceira formação de cadáver que congelou o dragão apareceu mais uma vez. Uma bola de gelo negro com 300 metros de largura apareceu mais uma vez com os 8 deles dentro. Em um piscar de olhos, incontáveis arestas afiadas apareceram na bola de gelo. Então ela atacou o dragão de sangue. As pupilas do dragão de sangue encolheram. Então um par de pupilas entre as 8 começou a aumentar até tomar a posição das outras pupilas. Nesse instante, uma escuridão apareceu de repente. Essa escuridão era tão escura que nem mesmo os sentidos divinos podiam ver o interior. Só se podia ouvir estrondos que sacudiam o céu ecoando lá dentro. A escuridão durou apenas um instante antes de desaparecer. No entanto, depois de se recuperar,
4 dos 45 fragmentos de Master Flame Sparks se despedaçaram e os 41 restantes foram empurrados para trás. Os olhos do Mestre Flame Sparks se encheram de choque. A bola de gelo formada pelos 8 reis da seita cadáver também foi atacada por algum método desconhecido e o gelo desmoronou. Os 8 tossiram sangue e o choque encheu seus olhos. O velho que ainda estava pensando ergueu os olhos e franziu a testa, mas continuou refletindo. Havia uma coisa que ele não entendia: qual era o objetivo do Mestre Uji? Poderia ser para roubar o poder do antigo Deus Real de 8 estrelas. Mas, naquela época, até o Imperador Celestial Qinling desistiu. Mestre Uji, que método você usa? Wang Lin estava à distância. Ele olhou para a batalha e não se aproximou. Essa escuridão repentina o fez sentir uma poderosa sensação de perigo, tornando-o ainda mais relutante em se aproximar. No entanto, depois de ver o dragão de sangue pela segunda vez, Wang Lin sentiu que parecia um pouco familiar. Esse sentimento se espalhou por seu coração e os olhos de Wang Lin de repente se iluminaram. Ele naturalmente viu Master Flame Spark e o velho de preto. No momento em que viu o velho, Wang Lin soube que o dragão de sangue não seria capaz de fazer muito. No entanto, o velho estava carrancudo como se estivesse pensando em algo. Ele nem mesmo olhou para o dragão de sangue. Ele foi capaz de forçar o irmão mais velho Qin Shui de volta. Ele abriu a barreira espacial com um feitiço. Seu corpo está cheio de energia de origem e ele pode tocar todas as leis. Essa pessoa deve ser um cultivador do terceiro degrau. Não há outra possibilidade. Os olhos do dragão de sangue haviam voltado ao normal, mas não apenas sua ferocidade não diminuiu, como estava ainda mais intensa. As 7 pupilas restantes aumentaram mais uma vez e ocuparam seus olhos. Todo o vazio foi envolvido pela escuridão. Na escuridão, Wang Lin imediatamente sentiu um estranho envoltório de lei ao seu redor. Parecia querer arrancar sua alma de origem e se tornar um com as trevas. Desta vez, a escuridão durou 2 momentos. Depois de 2 respirações de tempo, os olhos de Wang Lin se encheram de confusão e ele deu alguns passos para trás. Sons de rachaduras puderam ser ouvidos quando 7 rachaduras apareceram em seu corpo. Seu rosto estava preto, revelando vagamente a cor da pedra. Mestre Flame Spark, que estava mais próximo do dragão de sangue, estava pálido e recuou rapidamente. Os fragmentos do reino celestial giraram diante dele e vários deles entraram em colapso. Quanto aos 8 reis da seita cadáver, 2 de seus corpos desabaram imediatamente e os outros 6 recuaram. Um deles, rapidamente tirou mais 2 caixões de seu espaço de armazenamento. As 2 figuras borradas imediatamente entraram nos caixões. Em um instante, os 2 caixões se estilhaçaram e 2 velhos saíram. Quando os 8 recuaram, suas mãos formaram selos. Um dos velhos gritou, segunda formação de cadáver. Nessa mãe, suas mãos se moveram ainda mais rápido e se alinharam em uma linha vertical. A energia fria os envolveu e, em um piscar de olhos, o gelo negro apareceu. Este gelo estava muito escuro, tornando impossível ver os 8. No entanto, em um instante, o gelo se transformou em uma espada de mais de 300 metros de comprimento. No momento em que a espada apareceu, uma pressão de sacudir o céu apareceu com uma poderosa sensação de nitidez. Ele atacou diretamente o dragão de sangue com uma poderosa energia de espada. Os olhos do Mestre Flame Sparks se arregalaram quando ele mordeu a ponta do dedo e rapidamente desenhou uma runa. Ele acertou a runa e então ela voou, lançando um brilho vermelho sangue no caminho. Os fragmentos restantes se espalharam e atacaram o dragão de sangue de todas as direções. Parecia que eles cercariam o dragão de sangue. Os olhos do dragão de sangue ficaram sérios e as 6 pupilas restantes brilharam mais uma vez. Desta vez não era apenas um par assumindo o controle, as pupilas se espalharam e compartilharam o olho. Em um instante, o mundo inteiro ficou escuro e, após 3 intervalos de tempo, a escuridão desapareceu. Wang Lin recuou sem hesitação e se esquivou do poder das trevas. No entanto, seus olhos brilharam e permaneceram presos no dragão de sangue. Ele sentiu a aura de um deus antigo cada vez mais claramente do dragão de sangue. Os olhos do Mestre Flame Spark ficaram ainda mais pálidos, mas ele continuou a avançar. Suas mãos formaram selos enquanto as dezenas de fragmentos do reino celestial continuavam se aproximando do dragão de sangue. A espada formada pelos 8 reis estava agora a menos de 300 metros do dragão de sangue. Sons de estalo vieram de dentro dele como se estivesse resistindo a algum tipo de ataque.
A escuridão apareceu mais uma vez em torno do vazio, e desta vez durou 4 respirações de tempo. Depois de 4 respirações de tempo, o vazio voltou ao normal. Wang Lin recuou ainda mais rápido, mas seus olhos estavam muito sérios enquanto ele encarava o dragão de sangue. A espada formada pelos 8 reis da seita cadáver parecia ter diminuído a velocidade. Depois de 4 respirações de tempo, ele avançou apenas 60 metros. Em seguida, sons de estalho ecoaram e uma rachadura apareceu na espada. As veias do Master Flamespark incharam e os fragmentos ainda se fechavam no dragão de sangue. Mas tudo isso desapareceu em um instante, enquanto a escuridão envolvia o vazio. Um som estrondoso ecoou na escuridão, e o rugido raivoso do dragão de sangue pôde ser ouvido. Depois de 5 respirações de tempo, a escuridão desapareceu e os olhos de Wang Lin brilharam intensamente. Ele não recuou mais, mas investiu contra o dragão azul. As grandes espadas formadas pelos 8 reis da seita cadáver ruíram e os 8 tossiram sangue enquanto recuavam. O sangue saiu da boca do mestre Flamespark. Ele foi forçado a recuar 3 passos antes de se estabilizar. Havia um grande ferimento que ia da cabeça do dragão e descia por seu corpo que tinha 10.000 pés de comprimento. De longe, essa ferida era muito chocante. Não havia sangue saindo desta ferida, em vez disso, havia cristais do tamanho de punhos que pareciam sua carne vazando. O dragão de sangue rugiu e suas pupilas de repente se espalharam mais uma vez. Quando a escuridão apareceu mais uma vez, Wang Lin acelerou e entrou desesperadamente. Sons de estalho ecoaram dentro de seu corpo e seu braço esquerdo explodiu em cinzas. No entanto, ele não diminuiu a velocidade quando a ansiedade e a necessidade apareceram em seus olhos. Ele não esperava ver o sangue do coração do Deus antigo aqui. Com isso, meu corpo original será capaz de passar pela primeira tentativa de Trial Seven Calamity. Copyright Novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 1134. Tulsen aparece. Capítulo 1134. Tulsen aparece. O dragão de sangue notou Wang Lin naturalmente, mas aos seus olhos, este cultivador era apenas uma formiga. Este cultivador morreria para sua escuridão antes mesmo que ele pudesse chegar perto. E essa era a verdade. Quando Wang Lin estava a 300 metros do dragão de sangue, a escuridão envolveu o vazio mais uma vez. Porém, desta vez a diferença era que essa escuridão faria o velho de preto prestar atenção em Wang Lin pela primeira vez. Tudo isso por causa de Wang Lin. Wang Lin já havia obtido algum esclarecimento sobre a escuridão de antes. Esta iluminação não teve nada a ver com seu nível de cultivo, veio de seu feitiço Noite Separada. A Noite Separada continha uma sugestão da lei de origem, e essa também era a fonte da lei da luz. Todas as trevas se dissipariam diante desta luz. Porém, todas as existências eram relativas, e se havia lei de origem, havia a lei do fim. Essas trevas foram formadas pela lei do fim. No momento em que a escuridão apareceu, Wang Lin usou a Noite Separada com seu próprio poder. Ele não busca matar o inimigo, ele só quer sobreviver nesta escuridão. Pela primeira e única vez, um raio de luz apareceu nesta escuridão. Embora não fosse muito forte, ainda assim apareceu. Dentro da luz, Wang Lin sentiu seu corpo queimar. Sua energia de origem estava queimando, sua alma de origem estava queimando e até mesmo seu corpo de pedra estava queimando. Ele rompeu a escuridão enquanto queimava cruzou a distância de 300 metros. Ele então entrou na ferida do dragão de sangue em choque. No momento em que entrou no Old, Wang Lin ignorou seu corpo em chamas e acenou com a mão desesperadamente. Grandes quantidades de cristais de sangue do dragão desapareceram e foram coletadas em seu espaço de armazenamento. Seu rosto estava cheio de êxtase, mas também havia arrependimento. Ele não esperava obter sangue do coração de um deus antigo aqui. Afinal, com sua compreensão da terra do deus antigo, todo o sangue do coração havia sido retirado por Tulsen. E era simplesmente muito difícil aceitar de Tulsen. Obter o sangue do coração o deixou em êxtase, mas obter esse sangue do coração significava que ele teve que desistir de observar a força de Tulsen, o que o fez se arrepender. Com pesar alegria, a alma original de Wang Lin estava prestes a ser completamente queimada quando a escuridão desapareceu. Sua alma de origem estava prestes a entrar em colapso e ele estava prestes a morrer mais uma vez. Afinal, ele não era forte o suficiente para usar a Noite Separada à vontade. Porém, neste exato momento, o velho que olhou por causa da luz que Wang Lin havia causado, e ele revelou um olhar estranho.
O assunto que ele não conseguia entender parecia ter sido afetado pela luz no escuro, e ele havia descoberto. Com um passo, no momento em que a escuridão desapareceu, ele apareceu ao lado do dragão de sangue. Sua mão direita apontou aleatoriamente para frente e o dragão de sangue soltou um rugido antes de recuar rapidamente. Estrondosos estrondos saíram de seu corpo como se fosse desabar. No momento em que a visão de Wang Lin turvou, o velho agarrou do dragão de sangue e Wang Lin pousou diante do velho. A mão direita do velho pousou diretamente entre as sobrancelhas de Wang Lin e uma força inimaginável invadiu o corpo de Wang Lin. Sons de estalho ecoaram e Wang Lin recuperou a consciência. A energia de origem que foi queimada foi instantaneamente reabastecida. Sua alma de origem que estava à beira do colapso recondensou. Até o corpo que foi queimado pareceu se inverter e ganhar vida. Tudo isso demorou apenas um instante. Um jovem muito bom. O velho de preto olhou para Wang Lin e revelou um toque de admiração. Também é muito inteligente. Já que você veio com seu avatar para ver o antigo deus, então este velho irá satisfazer seu desejo. A mente de Wang Lin estava em choque. Suas pupilas encolheram imediatamente quando alguém imediatamente expôs seu plano, mas ele rapidamente voltou ao normal. A admiração nos olhos do velho ficou ainda mais forte. Ele não olhou mais para Wang Lin ou para o dragão de sangue em colapso, mas apontou para o vórtice com a mão direita. Era apenas um dedo, mas aos olhos de Wang Lin, esse dedo poderia perfurar o mundo. Ele lembrou em Aliaven como um dedo deste velho homem quebrou a barreira espacial entre Aliaven e a Aliança. O vórtice no céu parou de repente e inesperadamente parou de girar diante deste dedo. Ele se espalhou gradualmente, expondo um mundo que ainda era vermelho sangue, mesmo sem um mar de sangue. Havia uma montanha em forma de cone neste mundo cor de sangue, e havia uma pessoa em cima dela. O cabelo ruivo dessa pessoa se movia sem vento e seus olhos estavam vermelhos como sangue. Seus olhos vermelhos estavam cheios de intenção de matar e uma arrogância indomável. Ninguém prestaria atenção em sua aparência porque aqueles olhos chamariam toda a sua atenção. Tu Sen. Wang Lin tinha uma expressão complicada. Seu destino estava emaranhado. Se Wang Lin não tivesse aparecido, Tu Sen teria oferecido a herança de conhecimento e fugido há muito tempo. Ele seria capaz de governar as estrelas com o corpo de Tu Si. Afinal, ele também era Tu Si. Mesmo que Tu Sen tenha nascido como um demônio interno quando Tu Si falhou em cultivar um feitiço, fosse ele um demônio interno ou não, Tu Sen era um deus antigo real, um deus antigo real. Ao contrário de Tu Sen, o antigo corpo de Deus de Wang Lin foi formado por meio da antiga tática de Deus. Mesmo tendo sido capaz de alcançar o estágio de 5 estrelas devido a uma série de boas oportunidades, quando seu corpo original enfrentou as 3 provas e 7 calamidades antes, Wang Lin sabia que o seu antigo corpo de Deus não era perfeito. A expressão complicada desapareceu no momento em que Tu Sen ergueu a cabeça e olhou para Wang Lin. Em vez disso, foi substituído por uma frieza calma. O humano e o deus enredados pelo destino silenciosamente olharam um para o outro através do vórtice. Duas pessoas de 2 mundos diferentes se cruzaram. A boca de Tu Sen se contraiu e ele deu um passo. Ele deixou a montanha e chegou acima do vórtice. Seu olhar varreu. Quando o Master Flamespark fez contato com o olhar de Tu Sen, sua mente não pôde deixar de ser abalada. Ele inesperadamente sentiu seu próprio batimento cardíaco. Seu coração bateu ainda mais rápido e sua boca ficou seca. Seu rosto ficou ainda mais pálido e ele subconscientemente recuou. Ele não se atreveu a olhar para Tu Sen, era como se essa pessoa fosse o céu. Desperdício. O olhar de Tu Sen estava cheio de desprezo. Quando seu olhar caiu sobre os 8 reis da seita cadáver, o desprezo se tornou ainda mais forte. Pelo menos resíduos são pessoas. Todos vocês são piores do que o desperdício. Os 8 reis da seita cadáver tinham status muito alto na seita cadáver. No entanto, neste momento, diante do olhar de Tu Sen, eles estavam ainda piores do que o mestre Flamespark. Seus rostos estavam pálidos e eles recuavam constantemente. Aquele olhar parecia quase corpóreo e quase os fez perder o juízo. Eles sentiram que se este homem se enfurecesse, até mesmo os céus teriam que ceder. Eles nunca tinham visto o poder de Tu Sen, mas por alguma razão, eles imediatamente sentiram perigo quando viram Tu Sen. Esse sentimento era muito estranho, mas claramente lembrava aos 8 da existência de perigo. Porque Tu Sen era um deus. Um deus antigo de 8 estrelas. E eles eram apenas mortais, meros cultivadores.
Apenas o velho de preto estava calmo e disse lentamente, sangue real. Alma do Deus antigo. O olhar de Tussen pousou no velho de preto. Seu olhar não mudou quando ele disse friamente, finalmente, uma existência que não é um desperdício. O velho não estava nem um pouco zangado e sorriu levemente. Ele acenou casualmente com a mão direita e um estrondo estrondoso ecoou no vazio entre ele e Tussen. O colapso desencadeou uma tempestade invisível que atingiu Tussen. Enfrentando o colapso do vazio, Tussen ergueu a mão direita e desferiu um soco. O mundo estremeceu e o vazio estremeceu violentamente. Neste momento, alguns cultivadores do Nirvana Chatere chegaram. Quando eles viram esse soco, seus rostos mudaram muito. Eles estavam cheios de medo e pânico. O rosto de Wanglin estava pálido. Ele sentiu claramente o poder desse soco. Quando este soco acertou, o tremor do vazio atingiu o pico. Uma rachadura gigante apareceu entre o velho e Tussen. O som de rasgar o espaço pôde ser ouvido enquanto os estrondosos estrondos ecoavam. Em um piscar de olhos, parecia que esse vazio foi dividido ao meio. Parecia um pedaço de papel sendo dividido ao meio e se tornando duas metades. A rachadura no vazio imediatamente dividiu o mundo em que Tussen estava em dois reinos diferentes. O velho de preto deu um passo à frente e desapareceu sem deixar vestígios. Quando ele reapareceu, ele estava do outro lado do vazio. Suas mãos nem precisaram formar selos. Ele acenou com a manga, causando um estrondo alto. As geleiras surgiram, e logo cobriram mais de 5.000 quilômetros de espaço. Esta área de 5.000 quilômetros foi preenchida com geleiras, e todas elas desabaram e atacaram Tussen. Um mero feitiço. E daí se você alcançou o estágio do vazio do Nirvana e está iluminado na lei, e daí? Os olhos de Tussen estavam cheios de arrogância monstruosa quando ele soltou uma risada e deu outro soco. Meu antigo clã de Deus não cultiva leis porque essas leis são coisas que meu clã quebra. Quando o soco de Tussen acertou, sons de crepitação ecoaram pelo mundo do gelo. Se foram as geleiras correndo para ele ou gelo sem fim cobrindo esta área de 5.000 quilômetros, todos eles desabaram antes deste golpe. O velho de preto saiu com uma expressão séria. Os 5.000 quilômetros de gelo desmoronaram, em uma tempestade, mas Tussen voou. Vou deixar todos vocês verem o verdadeiro poder do meu clã. O olhar de Tussen não estava no velho de preto, mas em Wanglin. Nesse instante, seu corpo gradualmente desapareceu no vazio. Ao mesmo tempo, o vazio estremeceu mais uma vez e as rachaduras apareceram como se uma força violenta fosse rasgar o vazio. Um vórtice apareceu onde Tussen desapareceu continha uma poderosa força de sucção. O velho de preto entrou calmamente no vórtice. Todos vocês, venham. Este será o verdadeiro poder deste Deus negro. A voz do velho ecoou. Wanglin não hesitou em entrar no vórtice. Ele tinha uma expressão complicada. Ele estava vagamente ciente de que esse vórtice os levaria ao espaço físico onde o corpo de Tussen estava. Na fenda espacial, havia o corpo de um antigo deus gigante que era do tamanho de vários planetas de cultivo. Seu dedo se moveu um pouco e lentamente formou um punho. Os olhos fechados em seu rosto que estiveram fechados por incontáveis anos se abriram pela primeira vez. De copyright Todos os direitos reservados. Capítulo 1135, Poder do Deus Antigo. Capítulo 1135, Poder do Deus Antigo. No momento em que o antigo Deus gigante abriu os olhos, a fenda espacial em que ele estava tremeu violentamente. Era como se uma aura inimaginável de repente tivesse inundado a fenda espacial, tornando-a instável. Parecia que poderia ser despedaçado a qualquer momento. Seus olhos estavam calmos como um mar morto, revelando a passagem do tempo. Sua pele áspera era como a terra de um planeta seco e abandonado. O gigante olhou, silenciosamente para o vazio, e a expressão do gigante gradualmente tornou-se feroz. Havia 8 estrelas turvas em sua testa, mas quando seus olhos se abriram e ele acordou de seu longo sono, uma luz apareceu da primeira estrela divina antiga. Um estrondo estrondoso ecoou por toda a fenda espacial. Esse som era muito mais poderoso do que o trovão, mas se alguém ouvisse com atenção, ouviria que era o som de ossos se esfregando. O corpo era do tamanho de vários planetas de cultivo, e um planeta de cultivo era como um brinquedo antes dele. O antigo Deus se levantou lentamente. A distância que o antigo Deus se moveu apenas para se levantar levaria várias horas para um cultivador que não conhecesse Spatial Bending. Wanglin olhou para o antigo Deus gigante à sua frente.
No momento em que o antigo Deus se levantou, uma rajada de vento soprou sobre ele, fazendo com que ele e todos ao seu redor fossem empurrados para trás. Apenas o velho de preto olhava para frente com um brilho misterioso nos olhos. Comparados ao Deus antigo, esses cultivadores eram várias vezes menores que as formigas. Eu sou o Deus antigo Tusen. Uma voz poderosa ecoou, e o espaço ao redor começou a rachar. Os 8 reis da seita cadáver estavam pálidos e queriam recuar. No entanto, qualquer distância que eles se movessem não fazia sentido para o antigo Deus gigante. Isso é Deus. A expressão do mestre Flamespark ficou ainda mais pálida enquanto ele olhava para o corpo inimaginavelmente grande do antigo Deus. Mesmo com seu nível de cultivo, ele sentiu uma sensação de falta de ajuda. Wang Lin tinha um nível de cultivo mais baixo. Embora ele não tossisse sangue, mais sons de crepitação vieram de seu corpo. Mais rachaduras apareceram e a rachadura em seu peito penetrou em seu corpo. Sua expressão estava vazia, sua alma original estava ferida e o corpo mostrava sinais de que estava voltando à rocha. Os cultivadores do Nirvana Shatterer também entraram no vórtice. Graças aos seus níveis de cultivo, eles não eram afetados pela lei do tempo, mas agora era como se suas mentes fossem entrar em colapso. A voz fez com que suas almas de origem se tornassem instáveis enquanto o som estrondoso ecoava em seus ouvidos. O olhar do antigo Deus que estava sentado ficou frio e a segunda estrela se iluminou. Se alguém olhasse mais de perto, eles veriam que havia algo especial dentro da estrela, que se iluminou. Ele olhou para os cultivadores flutuando diante dele e ergueu a mão para golpeá-los como um mortal faria quando estava tentando afugentar algumas moscas. Suas mãos eram do tamanho de planetas de cultivo e, quando ele as movia, o vento que criavam continha um poder impossível de resistir. Era como se a distância não tivesse significado para o Deus antigo. Levou apenas um momento para ele levantar o braço direito e acená-lo. Porém, para todos os cultivadores, a mão substituiu tudo em sua visão. Rumble, 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 rumble. Antes que o rugido ensurdecedor sequer entrasse nos ouvidos das pessoas, a mão já estava perto. Era impossível descrever a velocidade do braço. O cultivador Nirvana Shatterer na frente não podia escapar de jeito nenhum, então ele ativou seu poder total e camadas de proteção apareceram diante dele. Então, no instante em que dezenas de milhares de camadas de proteção apareceram, ele recuou. Ele estava tentando se machucar seriamente para resistir a esta mão do tamanho de um planeta de cultivo. O braço se fechou e tocou a camada de proteção ao redor do cultivador. As dezenas de milhares de camadas de proteção eram tão frágeis quanto um pedaço de papel fino diante do braço do antigo Deus. As dezenas de milhares de camadas de proteção ao redor do cultivador entraram em colapso de uma vez. Na verdade, houve um pequeno intervalo de tempo entre o colapso de cada camada, mas a diferença era tão pequena que não fazia sentido. O braço não parou de todo e simplesmente passou por ele. O cultivador que passou incontáveis anos para, finalmente alcançar o estágio inicial do Nirvana Shatterer revelou um sorriso miserável quando seu corpo explodiu em uma névoa de sangue que respingou no braço do antigo Deus. Sua alma de origem também se dissipou. Ela se transformou em energia de origem e foi absorvida por uma rachadura na pele áspera do Deus antigo. Vendo que o antigo Deus não iria parar, o velho de olhos pretos revelou uma luz estranha. Ele deu um passo, cruzou uma distância incomensurável e chegou diante do braço do antigo Deus. O corpo do velho era realmente insignificante em comparação com o braço gigante, ele era completamente insignificante. No entanto, o velho estava calmo ao erguer a mão direita e estalar a palma para frente. Foi como se incontáveis raios de trovão tivessem explodido entre o velho e o braço do antigo Deus. O trovão de quebrar a terra ecoou pelo vazio. O braço que parecia que não ia parar, na verdade parou quando colidiu com a palma da mão do velho. Nesse instante, o vento finalmente alcançou o braço do antigo Deus e soprou sobre o velho. O vento que poderia causar o colapso de corpos e originar almas se despedaçando apenas jogou o cabelo do velho para trás. Uma mecha de cabelo quebrou, e foi jogada para trás. As roupas pretas do velho foram sopradas para trás e sons de rasgo vieram de suas mangas quando 7 rasgos apareceram. A parte inferior do manto virou pó. Sua palma direita que colidiu com o braço do Deus antigo tremeu como se ondulações estivessem se movendo através de sua pele. A ondulação percorreu seu braço direito e sua manga direita se rasgou mais algumas vezes, antes de virar pó. O velho ergueu a cabeça e seus olhos brilharam.
Sua pele ficou vermelha, mas ele suprimiu o sangue em sua garganta. Ele revelou um sorriso, então sua mão esquerda apontou rapidamente para as costas de sua mão direita 5 vezes. Quando o primeiro dedo pousou, uma força invisível pareceu quebrar essa rachadura espacial fechada. A energia de origem infinita veio de todas as direções em um raio de 5.000 quilômetros, entrou na palma de sua mão direita e foi para o braço do Deus antigo. A energia de origem dentro de 5.000 quilômetros não era suficiente para lidar com um Deus antigo. Quando o dedo do velho pousou pela segunda vez, energia de origem suficiente para destruir o mundo se reuniu em 50.000 quilômetros, 500.000 quilômetros e 5 milhões de quilômetros para criar uma força poderosa que avançou para o braço do Deus antigo. Tudo isso aconteceu em um instante. Foi tão rápido que os cultivadores ao redor não tiveram chance de reagir. Quando um estrondo estrondoso ecoou, o braço do antigo Deus foi inesperadamente jogado para trás pelo velho. A mão do velho separou-se do braço do antigo Deus, mas deixou uma marca negra muito nítida. Você é digno de ser o suposto Deus antigo real de 8 estrelas que estava sob a lei e apenas os cultivadores do vazio do Nirvana poderiam lutar. Certa vez, participei da morte de um Deus antigo comum de 8 estrelas, e a diferença é como o céu e a terra. O velho recuou e a vermelhidão em seu rosto desapareceu e foi substituída por palidez. No entanto, seus olhos brilhavam como a lua e estavam cheios de intenções de batalha. Depois de recuar 7 passos, a cabeça do velho se ergueu e ele correu para a frente. Ele pisou no braço do Deus antigo para pedir força emprestada e então saltou na direção do rosto de Tusen. Os olhos de Tusen ainda estavam frios e ele revelou uma expressão de desprezo e arrogância. Ele apertou levemente a mão direita e a marca da mão desapareceu. Em seguida, um rugido estrondoso ecoou quando ele se levantou lentamente. Este movimento fez elevar-se sobre todos, e um poder semelhante ao dos seus desceu sobre todos. Depois que as 2 estrelas entre as sobrancelhas de Tusen se iluminaram, a terceira também se iluminou lentamente. No entanto, havia algo escondido nas profundezas desta terceira estrela. Mas não podia ser visto ou sentido com clareza. Apenas Wang Lin olhou para Tusen diante dele, especialmente para a estrela de Tusen distante. Seu coração se encheu de choque ao saber dos feitiços de um antigo Deus real de 8 estrelas. Ele só sabia os nomes, mas não tinha memória de como usar os feitiços. Enterre o vazio para refinar as estrelas. Desperdício. Um zumbido ecoou quando Tusen acenou com as mãos para o velho, causando uma grande rajada de vento. Seus braços se moveram tão rápido quanto os Patial Bending e instantaneamente se aproximaram do velho. Suas 2 mãos eram como 2 planetas de cultivo voltando-se para o velho. O rosto do velho ficou vermelho mais uma vez e suas roupas incharam. Seus braços esquerdo e direito se abriram e ele soltou um rugido, fazendo com que a energia infinita da origem se condensasse diante de seus braços. As geleiras apareceram de repente, seguidas por um mar de chamas. Então, além disso, havia inúmeras montanhas seguidas por um trovão sem fim. Esses incontáveis feitiços apareceram em um instante e se sobrepuseram. Os braços do velho permaneceram estendidos enquanto esses feitiços bombardeavam os braços do antigo Deus. Neste instante, o suporte espacial estremeceu. Violentamente um rugido estrondoso ecoou. De longe, parecia que incontáveis fogos de artifício estavam sendo disparados nos braços de Tusen. No entanto, esses feitiços apenas fizeram os braços de Tusen pararem por um momento. Mas isso foi o suficiente para o velho de preto sair do alcance dos braços e atacar a cabeça de Tusen. Mestre Uji. Se você ainda não apareceu, não culpe este velho por não cumprir minha promessa. Você esqueceu o nosso acordo. O velho de preto gritou enquanto se movia. Copyright novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 1136. Escape para um outro fim do mundo. Capítulo 1136. Escape para um outro fim do mundo. Enquanto essa voz ecoava, o estudioso de meia-idade sentado na 4ª estrela na cabeça de Tusen abriu os olhos. Seus olhos estavam cheios de crueldade, mas também continham um toque de amargura. Mestre Lufu, não esqueci nossa promessa, mas estou impotente. Você. Saia rápido. Uma voz ancestral cheia de amargura se espalhou lentamente pelo vazio. No entanto, a 4ª estrela começou a brilhar cada vez mais forte e, assim que atingiu o brilho das outras 3 estrelas, essa voz desapareceu completamente. No momento em que a voz desapareceu,
A expressão do velho de preto mudou muito. Wang Lin também ficou chocado e, com sua compreensão do Deus antigo, ele vagamente adivinhou alguma coisa. Nesse exato momento, a voz desbotada do mestre Uji ecoou mais uma vez. Desta vez foi um rugido raivoso. Vejam rápido. A quarta estrela era originalmente extremamente escura e só podia ser vista vagamente nesta escuridão. No entanto, conforme Tu Sen acordava, a estrela parecia reviver e não estava mais apagada. Começou a iluminar e iluminar os arredores. O estudioso de meia-idade sentado ali parecia normal, mas se você olhar mais de perto, ficará chocado ao descobrir que a metade inferior de seu corpo se integrou ao solo. Eles estavam ligados entre si sem qualquer separação. A luz não apareceu em uma direção aleatória. Tudo começou com este estudioso de meia-idade como centro. Cada vez que a luz ficava mais forte, a tez do acadêmico de meia-idade ficava mais pálida e fraca. Nesse momento, a área em que ele estava iluminou e iluminou toda a área. Seu peito também murchava em um piscar de olhos e agora ele parecia um esqueleto. No entanto, ele não morreu. Ele não morreria, ele só poderia passar incontáveis anos aqui. Era só que ele não estava disposto a desistir, e essa falta de vontade o levou a lutar. Sua expressão facial se contorceu enquanto ele forçava seu cultivo a se ativar e ele soltou um rugido. As pupilas do velho de preto encolheram e sua expressão tornou-se séria enquanto ele recuava. Seus olhos fixaram-se na quarta estrela na cabeça de Tu Sen. Naquele momento, ele sentiu claramente a voz do mestre Uji vindo de lá. No entanto, o que era estranho é que quando o velho no sentido divino do preto passou, ele não encontrou nada. Pensando nas palavras do mestre Uji, o velho de preto estremeceu e se retirou sem hesitar. Nenhum de vocês pode escapar. O desprezo no olhar frio de Tu Sen ficou ainda mais forte, e havia um toque de zombaria nele. Seu olhar via a todos como formigas e era extremamente arrogante. Você é minha quinta estrela divina antiga depois do mestre Uji. A voz de Tu Sen ecoou pelo mundo, então ele deu um passo à frente impiedosamente. No entanto, neste momento, sua quarta estrela brilhou intensamente. A luz era muito diferente das outras 3 estrelas e parecia que ia entrar em colapso. Isso fez com que o pé direito de Tu Sen parasse por um momento. O velho de preto estava recuando, mas ele se virou quando sua mão direita alcançou o vazio e uma espada quebrada apareceu. Era apenas meia espada, mas no momento em que apareceu, uma pressão inimaginável se espalhou. O velho mordeu a ponta da língua e cuspiu sangue na espada quebrada. Ele então jogou em Tu Sen. Essa espada quebrada assobiou com uma intenção de matar, de sacudir o céu e energia de espada enquanto disparava. O pé de Tu Sen parou por um momento antes de continuar, mas no momento em que entrou em contato com a espada quebrada, Tu Sen soltou um rugido raivoso e sangue apareceu. A espada quebrada penetrou inesperadamente no pé direito de Tu Sen. Carregava uma força irresistível ao quebrar a perna áspera e atacar o rosto de Tu Sen. O feitiço da espada quebrada estava muito além do que um cultivador Nirvana Shatterer poderia fazer. Nem mesmo os cultivadores do Ravensblitz poderiam igualar a velocidade desta espada. Tudo isso levou apenas um momento, e a espada quebrada perfurou a perna direita de Tu Sen. Em outro flash, a espada atingiu o rosto de Tu Sen e atacou a quarta estrela. Nesse momento, a luz vinda da quarta estrela ficou ainda mais forte, como se Mestre Uji lutasse para escapar. No entanto, assim como a espada quebrada quebrou todas as barreiras e estava a 30 metros da quarta estrela, a terceira estrela também brilhou intensamente. Uma pessoa saiu inesperadamente da terceira estrela. Essa pessoa era como um esqueleto, tornando impossível ver sua aparência original, e todo o seu corpo estava nu. Eles deram apenas um passo para chegar ao lado da espada quebrada e a beliscaram impiedosamente. Era difícil descrever a graça do beliscão. Na opinião de Wang Lin, esse beliscão acompanhou o fluxo e ativou algum tipo de lei do mundo. Isso parecia impróprio, porque era como se a lei do mundo tivesse mudado devido à ação dessa pessoa. A espada quebrada parou de repente e 2 dedos apareceram em torno dela. Não importa o quanto a espada lutasse, ela não poderia escapar dos 2 dedos. No entanto, o dono dos 2 dedos, o cultivador esquelético, também sofreu um forte impacto. Sons de estalo vieram de seu corpo como se seu corpo fosse entrar em colapso. Seus olhos escuros brilharam intensamente e uma marca de lua crescente apareceu entre suas sobrancelhas. A marca brilhante apareceu nos olhos de todos. Com um rugido,
Sua mão direita impiedosamente jogou a espada quebrada para o lado, fazendo-a voar para cima. Depois de fazer tudo isso, o peito do esqueleto se movia para cima e para baixo rapidamente enquanto ele retornava à terceira estrela. Essa cena fez com que o rosto de Wang Lin ficasse amargo. O velho nos olhos de preto brilhou uma vez, então ele acenou com a mão direita sem hesitar e a espada quebrada desapareceu. Ele imediatamente se virou para sair. Ele foi muito rápido e até quebrou a fenda espacial, e estava prestes a sair. Você não pode escapar. Os olhos de Tu Sen revelaram uma luz fantasmagórica. A quinta estrela estava completamente escura, mas neste momento, ela começou a girar por conta própria devido a algum feitiço desconhecido. A rotação atingiu o pico e, à distância, parecia um buraco negro. A estrela voou da testa de Tu Sen e se dirigiu ao velho de preto. No entanto, no momento em que a estrela voou da cabeça de Tu Sen, a quarta estrela brilhou fortemente e a luz explodiu. Envolveu a quinta estrela que voou e bloqueou seu caminho. Mestre Lufu, saia rápido. Este velho estava errado, muito errado. Eu não deveria ter tentado cobiçar o poder do verdadeiro Deus antigo de romper o estágio inicial do vazio do Nirvana, e agora acabei assim. Dentro da quarta estrela, Mestre Uji tossiu sangue e seu corpo tremia. Ele estava usando sua conexão com o Deus antigo para impedir a quinta estrela de absorving Mestre Lufu. Ele sabia que se Mestre Lufu fosse devorado, ele nunca teria chance de escapar em sua vida. Se ele queria escapar, então, ele tinha que arriscar tudo para salvar o Mestre Lufu. Só então ele teria uma chance de sobrevivência no futuro. O velho de preto não hesitou e deu um passo à frente. Ondulações apareceram diante dele para formar um vórtice. Nesse exato momento, os olhos de Tu Sen ficaram frios e ele ignorou o fato de que o devorador de sua quinta estrela foi interrompido. Ele ergueu a mão direita e deu um puxão, no vazio. Um raio roxo apareceu imediatamente para formar uma lança gigante do tamanho de vários planetas de cultivo. Lança matadora de Deus. Este era o verdadeiro tesouro real de um Deus antigo, Godlying Spear. Segurando esta lança, Tu Sen tinha uma expressão feroz e atirou impiedosamente. Godlying Spear voou pelo ar com um assobio de estilhaçar a terra. Ele foi preenchido com o poder do antigo Deus ao atacar o velho de preto. Foi muito rápido para os olhos ou os sentidos divinos detectarem. Fendas espaciais apareceram ao longo do espaço por onde passou, formando um rastro de destruição. A expressão do velho de preto estava sombria. Mesmo se ele pudesse entrar no vórtice, ele ainda seria ferido pela lança matadora de Deus. Uma vez que ele se atrasou e a quinta estrela se libertou do Mestre Uji, era provável que ele ficasse preso aqui. No entanto, ele não teve tempo para pensar muito. Suas mãos formaram um selo e a espada quebrada apareceu diante dele mais uma vez. Ele tossiu sangue e acenou com a mão. Em seguida, o short quebrado avançou contra a lança matadora de Deus. Wang Lin observou em silêncio. Ele tinha visto claramente o quão forte Tu Sen era. Embora ele tivesse lembranças de quão forte Tu Sen era, ver isso, pessoalmente era diferente das lembranças. Ele olhou para a lança matadora de Deus que voou através do vazio. Para outros, esta lança pode ter parecido com os céus, como se pudesse matar todas as criaturas, mas para Wang Lin, era apenas um tesouro. A espada quebrada colidiu imediatamente com a lança matadora de Deus. O tamanho da espada quebrada não podia se comparar com a lança matadora de Deus. Mas sua aura era apenas um pouco mais fraca. Embora fosse impossível até mesmo ver a espada quebrada, houve um estrondo alto e a lança matadora de Deus parou por um momento. Um estrondo estrondoso ecoou quando a espada quebrada foi empurrada para trás e desapareceu no vazio. A lança matadora de Deus tremeu, e estrondos estrondosos ecoaram dentro da lança antes que ela atacasse mais uma vez. Não posso deixar o velho de preto ser devorado pela estrela de Tu Sen. Esse foi o único pensamento na mente de Wang Lin. No momento em que a lança matadora de Deus parou, ele não hesitou em avançar. Sua velocidade atingiu o limite e ele chegou antes do gigante Godlying Spear. Sua ação fez com que as pupilas do velho em preto encolhessem, fez Mestre Flamespark tremer e fez com que os 8 reis da seita cadáver se enchessem de terror. Wang Lin fechou os olhos e, no momento em que a lança matadora de Deus se aproximou, seu corpo desabou, deixando para trás um pedaço de sua alma. Antes de ser destruída, sua lasca de alma original formou um selo e enviou um comando para a lança matadora de Deus.
Eu uso minha vontade para atrapalhar seu caminho. O deus Laing-Spea tremeu por um momento, mas uma aura violenta de repente saiu. Ele representou a vontade de Tu Sen. Ele colidiu com a frágil alma de origem de Wang Lin e causou seu colapso. Vou guardar a primeira estrela divina antiga para você. Esta foi a última coisa que Wang Lin ouviu depois que sua alma original foi aniquilada. A obstrução de Wang Lin e aquela pausa deram ao velho tempo suficiente para entrar no vórtice e desaparecer. Mestre Flamespark e os 8 reis da seita cadáver correram para o vórtice e desapareceram. A lança matadora de Deus colidiu diretamente com o vórtice e uma força poderosa ecoou pelo vórtice. Master Flamespark mal havia deixado o vórtice e foi afetado por esta força. Ele tossiu sangue e imediatamente pareceu enfraquecido. Ambas as pernas explodiram e até sua alma de origem tornou-se instável. Ele deu um sorriso miserável e seu ódio por Tu Sen aumentou muito. Era apenas o segundo depois de seu ódio pelo mestre Zhongxuan. Vendo a força vindo mais uma vez, a loucura encheu os olhos do mestre Flamespark. Ele estava prestes a desistir de seu corpo em troca de sua origem, a fuga de Wu. O velho de preto apareceu ao lado de Master Flamespark. Ele agarrou o Master Flamespark e desapareceu. Os 8 reis da seita cadáver finalmente escaparam, mas aquela força chocante chegou imediatamente. Todos os 8 corpos tremeram e desabaram e 8 auras frias escaparam. No entanto, diante desse poder aterrorizante, 5 deles entraram em colapso. Os 3 restantes retiraram os caixões enquanto corriam e obtinham novos corpos para escapar. No entanto, aquela força chocante ecoou mais uma vez, fazendo com que seus corpos entrassem em colapso novamente. Este ciclo continuou. A menos de 10.000 pés de distância foi como o apocalipse para eles. Eles deixaram um rastro de névoa de sangue enquanto o outro morria. Os 2 reis restantes da seita cadáver estavam prestes a perder o juízo. Vendo a força se aproximando deles mais uma vez, os 2 ficaram desesperados. Nesse momento, um vórtice negro apareceu de repente ao lado deles e 2 braços se estenderam. Os braços agarraram os 2 e os puxaram para o vórtice. Senhor soberano. Os olhos iam cheios de êxtase e eles não resistiu, permitindo que os braços para arrastá-los para o turbilhão. Neste momento, a força da lança matadora de Deus entrou no vórtice. Houve um gemido de alguém sendo ferido, mas parecia que eles ainda sobreviveram, e o vórtice desapareceu. Na lua fora do planeta Suzaku, dentro de uma montanha muito comum, Wang Lin abriu os olhos. Após um momento de confusão, ele imediatamente se levantou e acenou com a mão direita para guardar o cadáver feminino. Ele então destruiu a formação no chão e desapareceu usando o Spatial Bending. Quando ele reapareceu, ele já estava muito longe do planeta Suzaku. No entanto, Wang Lin não parou e se moveu rapidamente. Seu rosto estava pálido e sombrio. Ele nunca havia sentido medo antes, mas sua mente tremia. As palavras de Tu Sen continuam ecoando em sua mente. Vou guardar a primeira estrela divina antiga para você. Se eu enfrentasse Tu Sen, mesmo se meu corpo original tivesse passado pelas 3 provas, 7 calamidades, mesmo se eu tivesse a lança, não sobreviveria nem a um soco. Wang Lin revelou uma expressão amarga. Ele não sabia se Tu Sen havia escapado ou não, mas sabia que não poderia permanecer no sistema estelar da Aliança. Ele tinha que partir o mais rápido possível e nunca mais voltar. A menos que tivesse o poder de resistir a Tu Sen. Ele desapareceu mais uma vez com uma expressão amarga usando Spatial Bending e apareceu no lugar onde ele deixou uma rota de fuga para si mesmo. Este era um planeta remoto e deserto. Ele havia estabelecido uma formação aqui antes de encontrar o Imperador e Divino Dragão Azuri. copyrightnovelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 1137, Neve. Capítulo 1137, Neve. Este planeta abandonado não estava deserto, havia muitas cidades mortais nele, devido ao fato de que poucos cultivadores vinham aqui, era bastante tranquilo. Neste momento, era inverno neste planeta abandonado e flocos de neve caíram do céu. Em algumas aldeias, a neve atraiu as crianças brincalhonas. Hoje foi um grande festival para este planeta. A origem desta festa há muito desapareceu no rio do tempo e foi esquecida pela maioria das pessoas. No entanto, esse costume foi transmitido sem saber até que se tornou um hábito. Cada casa acendeu luzes. Parecia que se ouviam risadas alegres de todas as direções. Originalmente era noite, mas devido às luzes de cada casa refletindo nos flocos de neve,
Ainda estava muito claro, embora não fosse tão claro quanto o dia. Havia um jovem caminhando silenciosamente na neve, deixando uma trilha de pegadas. No entanto, as pegadas não eram muito profundas e logo foram cobertas pela neve. Todos os rastros foram varridos. Este jovem estava todo vestido de branco e até seu cabelo era branco. Quando os flocos de neve caíram em seu cabelo, era quase impossível distinguir entre seu cabelo e a neve. O vento frio da noite soprou suavemente a neve do chão para o ar, misturando-a com a neve que caía. A neve finalmente caiu mais uma vez, e não havia distinção entre a neve nova e a velha. Este jovem caminhou silenciosamente por esta neve. A neve estava muito funda e o jovem produzia leves sons de algo sendo esmagado enquanto caminhava. No entanto, o vento estava muito forte e esse som de esmagamento foi coberto pelo vento. As roupas brancas do jovem eram muito finas, e suas calças e sapatos também eram muito finos, mas ele não parecia temer o frio. Ele silenciosamente enfrentou o vento e a neve. Seu coração se encheu de melancolia e da amargura de ter que partir enquanto ele caminhava lentamente na neve. O forte vento do norte continha frio e neve como se quisesse impedir o jovem de sair de casa neste feriado. No entanto, tudo desmoronou depois de pousar no jovem. Foi impotente. Na noite escura e nevosa, não havia mais ninguém ao seu redor. Apenas o vento e a neve o acompanhavam. Depois de um tempo desconhecido, o jovem parou. Era impossível ver a paisagem de onde ele estava, pois todo o chão estava coberto de neve. Esta era uma planície. Aqui está. Wang Lin ergueu a cabeça e olhou calmamente para o céu. Os flocos de neve caíram diante dele e cobriram o chão. Ele balançou a cabeça para sacudir a neve de sua cabeça. Wang Lin respirou fundo e se transformou em uma névoa branca que gradualmente desapareceu. Ele gentilmente deu um passo e então o ambiente balançou. Nesse momento, uma tempestade silenciosa pegou toda a neve da área e a jogou para o céu. A neve foi levada para longe pelo vento. Depois que a neve acabou, uma formação gigante apareceu nesta área de 10.000 pés. Esta formação era muito complexa e tinha pedaços de pedra posicionados dentro dela. Depois de refletir um pouco em silêncio, Wang Lin soltou um suspiro e caminhou até o centro da formação. Então sua mão direita alcançou o vazio e uma fresta neste espaço de armazenamento se abriu. Com um pensamento, as pedras que ele reuniu no caminho para cá, todas voaram uma a uma. Eles pairaram no ar, e não havia menos que 100, enquanto Wang Lin acenava com a mão direita. Todas essas pedras se espalharam e pousaram em posições diferentes. Em um instante, a formação se iluminou e lentamente mostrou sinais de ativação. Quando a formação foi ativada, a neve que estava caindo não chegou perto, tudo foi afastado pela formação. Wang Lin sentou-se no chão e ponderou em silêncio. Sua mão direita se esticou e agarrou uma alma, original de seu espaço de armazenamento. Os olhos desta alma de origem estavam fechados, estava inconsciente. Segurando a alma de origem, a mão esquerda de Wang Lin formou um selo e apontou para a alma de origem várias vezes. A alma original tremia a cada ponto e então foi finalmente lançada ao ar por Wang Lin. A alma de origem começou a se esticar e se torcer até formar um vórtice. Este vórtice assobiou e gritos miseráveis vieram de dentro dele. Nesse momento, a formação no solo se ativou e um rugido substituiu o vento. A formação se iluminou, mas a luz não voou para o céu. Em vez disso, ele foi para o vórtice. Enquanto sons de estouro ecoavam, o vórtice parecia estar constantemente aberto. Enquanto Wang Lin estava sentado ali, suas mãos formaram um selo e ele disse calmamente: use a alma como guia. A luz sanguínea imediatamente veio do vórtice. Enquanto as palavras de Wang Lin ecoavam, a luz entrou no vórtice. Parecia que toda a energia da formação foi sugada e se transformou em pó. Até as pedras se transformaram em cinzas. O vórtex no céu parou de girar e começou a piscar. Estava completamente escuro lá dentro, como se fosse uma passagem. Wang Lin se levantou e entrou no vórtice. Ele olhou para o chão. Embora este fosse um planeta desconhecido, ainda era o sistema S-Star da Aliança. Este lugar continha a aura de sua casa, sua família, seus amigos e sua história. Não sei quando poderei voltar. Talvez nunca consiga voltar. Felizmente, tenho neve e vento para me mandar embora. Já chega. Wang Lin revelou um olhar amargo ao soltar uma risada. Ele entrou nas profundezas do vórtice e o vórtice gradualmente desapareceu sem deixar vestígios. O vórtice desapareceu das planícies deste planeta abandonado,
mas a risada continuou a ecoar. A risada foi lentamente abafada pela neve. A área vazia de 10.000 pés na planície foi lentamente preenchida pela neve. Assim como as pegadas de Wanglin, tudo desapareceu. Cada um dos 4 grandes reinos celestiais tinha um sistema estelar sobre eles. O Reino Celestial, Realm tinha aliança, e eles tinham apenas um país de cultivo de nível 9. O Thunder Celestial Realm tinha Leaven, que tinha famílias com heranças dos tempos antigos. Os 2 tipos diferentes de ambientes faziam com que os métodos de cultivo e as direções dos cultivadores de cada sistema fossem muito diferentes. Mesmo sendo todos cultivadores, a diferença era enorme. Comparado com as regras estritas da aliança, a Leaven tinha mais liberdade. No entanto, toda essa liberdade poderia ser renunciada em nome da honra da família. A honra estava acima de tudo. O Mar da Nuvem sob o Reino Celestial do Vento era muito diferente desses sistemas. O sistema Cloud Seastar era maior do que a Leaven. Pode-se dizer que, entre os 4 sistemas estelares, o sistema Cloud Seastar era o maior. À primeira vista, o espaço não estava escuro, mas coberto por uma fina camada de névoa. Essa névoa existia em quase todos os lugares do Mar das Nuvens, e o sentido divino seria prejudicado por ela até certo ponto. Devido à névoa que existiu por quase uma eternidade, o Cloud Seastar System não parecia um sistema estelar, mas sim um mar de nuvens. Essa foi a origem de seu nome. Devido ao nevoeiro único, mesmo cultivadores poderosos podem se perder sem um mapa estelar. Eles estariam para sempre presos dentro desta névoa se não tivessem uma. Até o Spatial Bending foi severamente afetado. Embora tivesse seus usos, não eram muitos. Ninguém sabia a origem desta névoa. Esta névoa que encheu o Mar das Nuvens parecia ter existido desde antes do antigo Reino Celestial desaparecer. Ao contrário de como a Leaven e a Aliança, que foram divididos em leste, sul, oeste e norte, o Mar da Nuvem não foi dividido assim. O Mar Nuvem tornava difícil para os cultivadores saberem a direção exata. A névoa também não permitia que o Cloud Seastar System fosse dividido dessa forma, e em vez disso, era baseado na concentração da névoa. De dentro para fora, havia um total de 9 categorias. Essas 9 fileiras eram, na verdade, 9 anéis de formato irregular. O mais externo era executado K1, e o mais interno era o nível 9. O continente de Mulu existia na 5ª posição da névoa. De longe, o continente desapareceria e desapareceria. No centro do continente, havia uma torre negra imponente que exalava uma luz suave que envolvia o continente. Isso fez com que a névoa não pudesse entrar no continente e sempre o afastou. Isso deixou clara a área ao redor do continente. Não que o Cloud Seastar System não tivesse planetas de cultivo reais, eles eram muito raros. A maioria estava concentrada na classificação 7 ou áreas superiores, e havia menos de 100 no total. Abaixo da classificação 7 áreas, era principalmente preenchido com esses continentes flutuantes. Cada continente representava uma seita diferente. A chuva estava caindo na parte norte do continente de Mulu. Esta chuva cobriu o mundo enquanto caía, e havia chovido por um período desconhecido de tempo. O chão já estava coberto de lama e todas as folhas dobradas como se tivessem sido sufocadas pela chuva. A chuva rolou por toda a linha no centro das folhas e caiu no chão. Pequenos animais se escondiam nos cantos e tremiam na chuva. No chão, havia algumas pequenas cobras coloridas movendo-se alegremente na lama e na água. Para eles, uma noite tão chuvosa era o momento perfeito para se alimentar. Esta era uma selva. Não havia nenhum som além do som da chuva caindo sobre as folhas. Estava relativamente quieto. Ocasionalmente, haveria relâmpagos no céu que iluminariam a terra coberta pela escuridão. Nas profundezas da selva, havia uma formação de cerca de 300 metros de largura. Como a chuva caiu e lavou o solo, tornou essa formação ainda mais clara. Não havia cultivadores por aqui. O último grupo de cultivadores guardando esta formação partiu há 3 meses. No entanto, eles não haviam destruído a formação, como se ainda tivessem um vislumbre de esperança. O relâmpago brilhou na noite. Quando iluminou o mundo mais uma vez, sons de estalo vieram da formação. No entanto, o estrondoso trovão suprimiu completamente o som. Uma luz azul apareceu da formação e gradualmente a cobriu. A chuva no céu parecia cair ainda mais rápido, como se soubesse que um cultivador que não pertencia ao Mar das Nuvens, aquele que chocaria os 4 reinos celestiais, iria aparecer. A chuva caiu ainda mais forte, a quantidade de relâmpagos aumentou.
Copyright Novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 1138. Chuva. Capítulo 1138. Chuva. Havia uma cadeia de montanhas ao leste da selva no continente de Molu. Esta cordilheira era muito estranha. Não enrolou como um dragão, mas formou um círculo. Havia uma bacia gigante nesta cordilheira circular. A bacia estava cheia de pavilhões e suas luzes iluminavam a noite. No entanto, havia uma sensação de tristeza na bacia. Nem mesmo a chuva poderia suprimir a tristeza, e nem mesmo os raios no céu poderiam fazer com que a tristeza se dissipasse minimamente. Havia 8 grandes pilares de 100 pés de espessura espalhados ao redor da montanha fora da bacia. Os 8 pilares tinham distâncias iguais uns dos outros, sem a menor diferença. Eles pareciam crescer da montanha e perfurar o céu. A cerca de 30.000 metros no ar, os 8 pilares formados por um grande templo daoísta. À distância, parecia que o templo daoísta era sustentado por 8 pilares e flutuava no ar. Além de parecer majestoso, este templo daoísta era muito comum. Era estranho, mas também exalava uma forte pressão sobre a terra em volta. Nesse momento, enquanto a chuva caía, rapidamente, um sino ecoou pela cordilheira. O som do sino foi majestoso quando quebrou a chuva e substituiu o trovão. No entanto, parecia que a tristeza abaixo se tornava ainda mais forte, e havia até sons fracos de choro. Incontáveis cultivadores saíram dos pavilhões dentro da bacia. Havia homens, mulheres e crianças entre eles, e todos usavam túnicas daoísta. Eles deixaram a chuva cair sobre seus corpos e molhar seus cabelos. Eles não usaram nenhum feitiço e olharam tristemente para o templo daoísta enquanto a chuva caía em seus rostos. A chuva se misturou com as lágrimas que caíram por suas bochechas. Um velho com uma túnica daoísta estava sentado no templo daoísta acima da bacia. Ele parecia muito gentil, mas seu rosto estava pálido. Ele sentou-se em silêncio e sua expressão era calma. Havia 4 pessoas ajoelhadas diante dele. Entre os 4, havia 3 homens e uma mulher. Além de um homem e a mulher serem de meia idade, os outros 2 eram velhos. Eles se ajoelharam com uma expressão triste, mas não havia falta de respeito em seus rostos. A mulher, que era muito bonita, mordeu o lábio inferior e lágrimas caíram do canto dos olhos, molhando o chão. Os olhos do velho estavam cheios de bondade. Também havia relutância em seus olhos quando ele disse lentamente: "A vida do professor está prestes a acabar. Vocês todos não devem sentir muita tristeza. Todos os cultivadores terão um dia como este. Depois que o mestre partir, a seta origem dependerá de vocês 4. Professor." Ainda mais lágrimas fluíram dos olhos da mulher. Ela olhou para o velho e as memórias passaram por sua mente. Os 3 restantes pareciam ainda mais tristes. Infelizmente, eu não fui capaz de passar para o estágio do Nirvana Chaterê. Caso contrário, durante a viagem para o rank 8 da seita de origem do espírito, eu não teria toda a minha vitalidade sugada por alguém da seita principal e acabaria assim. O velho balançou a cabeça. Havia indisposição em seus olhos, mas, ainda mais desamparo. O homem de meia idade cerrou o punho e disse: "Professor, aquela seita do Dao Púrpura colocou uma formação em nosso continente de Molu e secretamente foi para o sistema estelar da Aliança. Quando eles não voltaram, porque a seita principal colocou sua raiva em nós." O velho ponderou. Seu rosto ficou ainda mais pálido e uma aura de morte emitida de seu corpo. Ele disse, lentamente: "A seita principal deve ter uma razão para isso. Não tente entender o raciocínio deles. Se você está insatisfeito, tire minha seita de origem do último lugar na competição realizada pela seita principal em 100 anos. Então seu professor pode rir alegremente na vida após a morte." Os 4 ponderaram em silêncio. Havia um toque de amargura em sua tristeza. A segunda competição que ocorria a cada 000 anos era um grande evento no Mar das Nuvens. Todas as seitas do Mar Nuvem iriam participar, mas nesta competição, eles sempre voltaram por último e nunca puderam voar. A aura de morte no velho ficou ainda mais forte. Ele respirou fundo e olhou para a chuva fora do templo enquanto erguia a mão direita seca. Alguns meses atrás, sua mão não era assim, mas, neste momento, era como se todo o sangue e carne tivessem sido drenados. Era como um esqueleto na mão. Vendo a mão do velho, ainda mais lágrimas saíram dos olhos da mulher. Os 3 restantes cerraram os punhos. Eles estavam prestes a quebrar suas próprias mandíbulas de cerrar os dentes com muita força.
O velho não olhou para a mão direita e acenou para o vazio. Uma rachadura espacial para um espaço de armazenamento apareceu. Essa rachadura era roxa e, no momento em que apareceu, uma aura terrível surgiu. Pouco depois, uma piton gigante roxa escura enfiou lentamente a cabeça para fora. A cabeça desta piton tinha dezenas de metros de largura. No momento em que apareceu, uma pressão encheu o templo doísta. No entanto, esta piton parecia cansada, e a cabeça que saiu circulou em torno do velho. Havia tristeza e relutância em seus olhos quando sua língua tocou o velho. Depois que eu morrer, este piton de olhos roxos de nível 5 será a besta da seita da minha seita de origem. Todos vocês. Tratem bem. O rosto do velho não estava mais pálido e até mesmo vermelho, ele parecia mais enérgico. No entanto, este foi apenas seu último fôlego, seu fim estava se aproximando. Agora, deixe o professor usar o que resta de minha vitalidade para usar o feitiço espírito da grande beneficência e encontrar uma criança espiritual para minha seita origem. Pensando bem, fui escolhido por meu professor assim. Naquela época, eu era apenas um jovem da aldeia. O velho revelou um sorriso nostálgico quando suas mãos formaram um selo e ele fechou os olhos. Os quatro olharam tristemente para o velho diante deles. Eles sabiam que todos os líderes de seita do passado que não morreram lá fora usaram o que restava de sua vitalidade para usar o feitiço do espírito da grande beneficência. Era para encontrar alguém no continente de Mulu que seria de grande ajuda para a seita origem no futuro. Este feitiço era muito misterioso e ninguém conseguia explicar como funcionava com clareza. Nem mesmo o velho com o manto daoísta entendeu isso claramente. Ele simplesmente sabia que esse feitiço do espírito da grande beneficência já havia sido passado há muito tempo. Este feitiço nem sempre funcionaria. Na verdade, ao longo dos incontáveis anos, toda vez que o líder da seita origem fosse morrer, eles usariam esse feitiço. Ao longo dos incontáveis anos, só teve sucesso 2 vezes. O resto falhou, indicando que não existia ninguém adequado no continente de Molu. O velho com o último vestígio de vitalidade e energia originária do manto daoísta queimou. Uma chama azul apareceu ao redor de seu corpo e então ele gradualmente desapareceu diante de seus 4 discípulos. Durante isso, seu sentido divino ficou excepcionalmente vazio, como se ele tivesse tocado em alguma lei. Seu sentido divino envolveu todo o continente, procurando o filho espiritual parceiro. Ele procurou novamente e novamente, mas não encontrou nenhum sinal do filho espírito parceiro. O velho com a túnica daoísta deixou escapar um sinal, pois sabia que o feitiço do grande espírito da beneficência não teve sucesso. Nesse momento, dentro do templo daoísta sob a chama azul ardente, apenas sua cabeça permanecia. Ele estava prestes a desaparecer completamente. No entanto, apenas neste momento, seu sentido divino percebeu uma luz vindo da chuva na parte norte do continente de Molu. A razão pela qual ele prestou atenção àquela selva foi porque era lá que estava localizado o portal para o Aliança Star System. Ele viu claramente a transferência para longe e, ao mesmo tempo, uma figura branca saiu lentamente. Seu cabelo branco fluía na noite escura, e até a chuva parecia tremer. O que era ainda mais estranho é que o trovão estrondoso parecia temer essa pessoa e se dispersou inesperadamente. L. A mente do velho com o manto daoísta estremeceu violentamente. Sua mente nunca esteve tão clara e, no instante em que viu o jovem de branco, teve um palpite terrível. Esta pessoa não era um cultivador do mar das nuvens. Nesse exato momento, o jovem de branco olhou friamente para o céu. Esse olhar fez com que o trovão se agitasse e retrocedesse rapidamente. O velho com o manto daoísta ficou chocado, e o olhar do jovem de branco fez sua mente ficar abalada. Devido ao uso do feitiço do espírito da grande beneficência, ele parecia ter se fundido com um tipo especial de lei, permitindo-lhe ver claramente inúmeras almas ressentidas ao redor do jovem de branco. Havia muitas almas ressentidas para contar, e foi uma visão chocante de se ver. Todos eles olharam ferozmente para o jovem de branco, mas nenhum deles ousou se aproximar. Essas eram todas as pessoas que morreram nas mãos de Wang Lin. Uma sensação de extremo perigo de repente encheu sua mente e ele tentou freneticamente recuperar seu sentido divino. Ele tinha que contar essa notícia aos seus discípulos o mais rápido possível. Ele teve que deixar seus discípulos escapar e relatar essa notícia para a seita principal. Dentro do templo daoísta, o velho que estava quase extinto, de repente, abriu os olhos.
Essa ação fez com que as 4 pessoas diante dele levantassem os olhos. Região Norte. Ele só podia dizer essas 2 palavras, pois sua vida estava chegando ao fim. Sua alma de origem entrou em colapso e seu sentido divino desapareceu no vazio. Todos os vestígios de sua existência foram apagados do mundo. O velho estava cheio de má vontade e lutou para gritar mais 2 palavras antes de desaparecer do mundo. Cabelo branco. Os 4 ficaram olhando para frente enquanto o professor morria. As 4 palavras que o professor deixou para trás os chocaram, mas eles não sabiam por que o rosto do professor estava tão chocado. Na seita origem, o sino tocou e a bacia encheu-se de gritos. Quando o sino tocou, houve tristeza, relutância, confusão e pânico. Todos os discípulos da seita origem vão para a parte norte do continente de Mulu e procurem alguém com as qualificações para cultivar, independente da idade, especialmente se eles tiverem cabelos brancos. Na parte norte do continente de Mulu, Wang Lin desviou o olhar do céu. A chuva caiu e pousou seu corpo. A água derreteu a neve que ele trazia da aliança e lentamente escorreu de suas roupas. Então Wang Lin avançou lentamente nesta terra estrangeira. A neve da aliança e a chuva do mar das nuvens. Neste momento, não havia como diferenciá-los. Quando saí, a neve me expulsou e, quando cheguei, a chuva me deu as boas-vindas. Não é ruim. Wang respirou fundo no mar das nuvens e depois caminhou para as profundezas da selva. Copyright novelfu.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 1139. Sangnew Chapter 1139. Sangnew. Enquanto Wang Lin caminhava lentamente pela selva, havia pequenas cobras se movendo na lama. Ele também viu alguns sapos do tamanho de um punho pulando na lama e na água. Eles pareciam gostar da chuva. Wang Lin sentiu que tudo estava muito próximo depois de entrar no mar das nuvens. Ele não sabia onde estava e começou a refletir enquanto caminhava na lama. Ele tinha vindo aqui para evitar Tuosen, mas com o poder de Tuosen, ele poderia facilmente quebrar a barreira entre os 2 sistemas estelares. Parecia que, quando chegasse a hora, não haveria lugar para ele se esconder. Em vez de fugir constantemente, devo estabelecer um ponto de apoio no mar das nuvens o mais rápido possível. Depois que meu corpo original tiver passado pelas 3 provas e 7 calamidades, pensarei em um caminho para o futuro. Wang Lin olhou para sua cintura e para baixo. Havia uma pitada de preocupação em seus olhos. O mais importante é se misturar ao mar nuvem com a identidade de um cultivador do mar nuvem. Wang Lin olhou para a chuva que caía. Como a neve da aliança que se fundiu com a chuva, ele tinha que fazer isso também. Enquanto avançava, seu corpo foi ficando cada vez menor e seu cabelo lentamente ficou preto. Sua aparência mudou ligeiramente e ele parecia um estudioso comum e pobre. Ele acordou da selva chovendo. A estação chuvosa no continente de Mulu continuaria por vários meses. Só depois que a terra ficou completamente úmida, os ossos das pessoas começaram a doer e todos cheiravam um pouco a ferrugem é que a chuva finalmente parou. Quer fossem os cultivadores ou mortais, todos no continente Mulu estavam acostumados com isso. Para os cultivadores, eles iriam para o cultivo, a portas fechadas durante a estação das chuvas ou deixariam o continente para a cabana para feras ferozes. Exceto que, durante essa estação chuvosa, quase todos os membros da única seita no continente de Mulu saíram para a chuva e se dirigiram para a área norte do continente. Raios de luz encheu o céu e parecia abrir um caminho na chuva. Se alguém olhasse do chão, eles veriam uma cena semelhante a uma chuva de meteoros. Quanto aos mortais, eles ficavam principalmente ao lado de suas lareiras, desfrutando do calor de suas casas. Eles às vezes olhavam para fora de suas janelas. Estava aborrecido, mas quente. O Northwaterville Lodge era exatamente como o seu nome. Ele estava localizado na parte norte do continente de Mulu e ficava a 500 quilômetros da selva. A maioria das pessoas da aldeia sobreviveu da agricultura, mas havia equipes de caçadores na aldeia que caçavam no vale próximo. As pessoas da Northwater Village organizavam um grupo de pessoas experientes em cada estação chuvosa para ir à selva capturar sapos d'água. Durante esses meses de chuva, esses moradores iam 4 ou 5 vezes. Cada vez que voltavam, eles carregavam grandes sacos cheios de sapos d'água vivos. Quando esses aldeões voltassem, suas famílias iriam recebê-los com capas de chuva. Até mesmo as crianças olhavam com entusiasmo para seus pais, irmãos, tios ou até mesmo avós quando traziam sacos de sapo d'água. Eles sempre estariam de bom humor. No entanto,
Quando os moradores de Northwater Village voltaram da selva desta vez, além de sacos de sapos d'água, eles também trouxeram uma pessoa. Era um jovem muito comum e parecia muito magro. Ele parecia não conseguir suportar o frio e estava vestindo uma capa de chuva que um aldeão lhe deu de presente. Ele silenciosamente ficou lá com uma expressão estranha. Havia um toque de melancolia e reminiscência enquanto ele olhava silenciosamente para a aldeia à sua frente. Irmão Sam, esta é a nossa vila Northwater. Você pode morar aqui por um período de tempo até que a estação das chuvas passe. Depois, você pode seguir o caminho da montanha até Spring City. Um homem corpulento em uma cuba de chuva passou o saco de sapos d'água para outra pessoa e sorriu para Wang Lin. Wang Lin revelou um sorriso ao apertar as mãos e agradecer. O homem corpulento acenou com a mão e sorriu. Nunca fui à escola e nunca aprendi boas maneiras. Como nos conhecemos na estrada, somos amigos, então não há necessidade de o irmão ser educado. Essa chuva é forte, então vá rápido para dentro de casa. Mãe do meu filho, arrume rapidamente o quarto dos fundos e deixe o irmão Seng morar lá. A mulher de capa de chuva ao lado do homem olhou para Wang Lin e sorriu. Ela não perguntou ao marido quem era essa pessoa e voltou rapidamente para casa. Depois de arrumar o quarto dos fundos, ela também trouxe um jogo de cama limpo. Este homem corpulento tinha muito prestígio na aldeia, então muitos vizinhos iam durante a noite. Eles naturalmente beberam muito vinho. Wang Lin sentou-se ao lado e segurou uma tigela de vinho. Ele olhou para os mortais com um sorriso enquanto bebia, e seu coração estava calmo. Depois de beber, todos os homens corpulentos riram alto. Um dos homens que tinha mais de 40 anos levou uma tigela de vinho para Wang Lin e disse, Irmão Sam, o terceiro irmão de nossa família disse que se não fosse por você, ele não teria sobrevivido à picada de cobra. Este velho não vai esquecer sua graça salvadora. Depois que ele falou, ele bebeu toda a tigela de vinho. Wang Lin sorriu, pegou a jarra de vinho sobre a mesa e deu um grande gole antes de limpar a boca e dizer, este vinho não é forte o suficiente. Todos os homens corpulentos ao redor aplaudiram quando viram isso. O anfitrião que permitiu a Wang Lin morar na sala dos fundos riu. Mulher, vá trazer as 3 jarras de vinho Northwater Village. Quero deixar o irmão Seng saber que temos um pouco de vinho forte. A esposa do homem corpulento balançou a cabeça e entrou na casa. Mais 2 juniores se seguiram e logo 3 jarras de vinho foram trazidas. O tempo passou lentamente assim e, em um piscar de olhos, um mês se passou. A estação das chuvas não havia acabado, mas a chuva havia diminuído. Houve até dias em que o sol aparecia brevemente e a chuva parava. Wang Lin era muito popular na aldeia. Todos pareciam aceitar aquele vizinho muito quieto, que bebia muito bem. Os moradores também o aceitaram como um médico. Muitos idosos e aldeões com doenças teimosas testemunharam as habilidades médicas de Wang Lin. Eles também aceitaram suas esculturas em madeira requintadas. Wang Lin era carpinteiro além de médico. Se o tempo continuasse passando e ele pudesse esquecer a crise com Tuo Sen, esquecer a vida e a morte de um cultivador, esquecer os esquemas da vida, então essa era uma vida pela qual Wang Lin estava ansioso. Ele gostava dessa vida pacífica e gostava da vida alegre da aldeia. No entanto, Wang Lin sabia que esse tipo de vida era como o breve sol durante a estação das chuvas, ele logo desapareceria. Os cultivadores da seita de origem chegaram à parte norte do continente de Mulu. Eles procuraram e procuraram novamente por mortais qualificados para o cultivo. Alguns eram jovens e outros de meia idade. Quanto aos idosos de cabelos brancos, eles também olhavam para eles, mas a maioria não era qualificada. Mesmo aqueles que o foram não seriam capazes de alcançar qualquer resultado antes de sua morte. Neste dia, um cultivador chegou a Northwater Village. Este cultivador não parecia ter mais de 20 anos, mas estava no estágio de estabelecimento de fundação. Na sua idade, com seu nível de cultivo, ele poderia ser considerado um líder entre a geração mais jovem. A expressão do cultivador era fria, então ele imediatamente assustou as pessoas da aldeia. Todos saíram de suas casas e tremeu na chuva. Todas as pessoas do continente de Mulu conheciam cultivadores. Eles também entenderam que se este cultivador ficasse com raiva, levaria apenas um momento para esta pessoa matar todos eles. Zhao Yu franziu a testa enquanto olhava para todos os mortais na vila. A chuva batia a 5 centímetros dele, mantendo suas roupas limpas.
Os aldeões estavam sendo encharcados pela chuva enquanto o frio cortante invadia seus corpos. Os adultos estavam bem, mas as crianças tremiam de frio e abraçaram os pais. Eles já estavam parados aqui há quase 15 minutos, mas o cultivador ainda não tinha falado. Eu sou imortal, a chuva está fria e as crianças estão fracas. Eles não suportam tanto mais. Que tal? O homem corpulento que acolhera Wang Lin começou a falar. Sua filha já estava congelada e pálida. No entanto, antes que ele pudesse terminar de falar, o olhar frio de Zhao Yu passou por cima e forçou o homem corpulento a engolir suas palavras. Zhao Yu soltou um bufo frio e disse friamente, se eles não conseguem suportar a chuva, como podem se tornar cultivadores? Seu bufo frio continha um traço de seu cultivo e, ao ecoar nos ouvidos dos aldeões, os rostos dos aldeões ficaram pálidos. Enquanto Wang Lin se postava no meio da multidão, sua expressão tornou-se sombria. Ele saiu da multidão e caminhou em direção a Zhao Yu. Zhao Yu ficou surpreso e prestes a gritar, mas então seus olhos se encheram de confusão. Seu olhar se move de Wang Lin para os aldeões, então ele calmamente diz, todos vocês, voltem. Os aldeões ficaram assustados. Eles rapidamente pegaram seus filhos e correram de volta para dentro. Eles não perceberam que, ao se espalharem, Wang Lin acenou com a mão direita. Uma onda de calor, invisível fluiu em todos os corpos dos aldeões e dissipou o frio. Na noite chuvosa, Wang Lin ia na frente e Zhao Yu ia atrás. Ele não era mais confuso, mas foi como se ele tivesse perdido sua alma. As ações da seita de origem duraram quase um mês, e eles reuniram 31 mortais da parte norte do continente de Molu. Entre eles, 17 eram adolescentes e os demais eram jovens. Todos eles foram enviados para a seita origem e se estabeleceram na bacia gigante. Os 4 grandes anciãos da seita origem deram grande importância às 31 pessoas, e eles foram divididos entre os 4 anciãos. Entre as 7 pessoas escolhidas pela única mulher idosa, Luan Fei, estava um jovem chamado Sanguinil, do Northwater Village. Copyright novelfu.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 1140, Seita de Origem. Capítulo 1140, Seita de Origem. Pátio sul da Seita de Origem. Embora pavilhões cobrissem a bacia, também havia edifícios na parte sul da cordilheira. Em particular, dentro de uma floresta vermelha que permaneceu vermelha durante toda a temporada, havia um pavilhão vermelho. Ele tinha vários guindastes dançantes esculpidos nele, e era muito bonito. Luan Fei gostava de vermelho, e quase todos na seita origem sabiam disso. Não apenas sua casa era vermelha, Luan Fei até tinha um sentimento único por roupas vermelhas. Neste momento, Luan Fei estava com um vestido vermelho com os cabelos espalhados atrás dela. Ela sentou-se em silêncio e seu rosto ainda estava pálido, pois ainda havia tristeza que não havia se dissipado. Isso a deixou ainda mais bonita e com um toque de vermelho. No entanto, mesmo seus 3 irmãos mais velhos não estavam qualificados para apreciar esta linda cena, porque seus níveis de cultivo eram um degrau abaixo do nível de Luan Fei. O pico Nirvanas cria Luan Fei era a beleza número 1 da seita Origine, e ela era muito famosa no 5º domínio. Muitas pessoas tinham ideias sobre ela, mas devido ao pico do cultivo do Nirvana Clean ser de sua professora, ninguém ousou se mexer. No entanto, agora que o seu professor havia morrido, a seita origem estava em seu estado mais fraco. Agora, Luan Fei estava segurando um jade. Este jade era roxo e ela o apertou sem piedade. Sua mão de jade até ficou ligeiramente branca. Havia humilhação em seus olhos, mas ela só podia suportar. Ela até queria esmagar o jade em sua mão, mas quando ela pensou nas consequências, a humilhação aumentou. Depois de respirar fundo, ela mal conseguiu consertar seu humor e olhou para as 3 discípulas à sua frente. Então disse baixinho, deixe-os entrar. Luan Fei tinha feito apenas 3 discípulos, e todos os 3 eram mulheres. O segundo discípulo, Shuiyun, teve o maior nível de cultivo. Ela estava a meio passo no estágio ilusório Yin. Embora Shuiyun não fosse tão bonita quanto sua professora, ela era extremamente delicada e tinha uma personalidade gentil. Não demorou muito para que 4 jovens trêmulos e pálidos entrassem. Quando entraram na sala, nem se atreveram a respirar. Eles baixaram a cabeça e não sabiam o que estavam fazendo. O olhar de Luan Fei passou pelos 4 jovens enquanto ela dizia suavemente, discípula mais velha, terceiro, discípulo, cada um de vocês leva 2
Seu talento é muito comum, e se eles se tornarão o parceiro espiritual da criança dependerá da sorte. Depois de um mês, se eles não forem reconhecidos pelo professor de olho roxo deixado para trás, mande-os para casa. Duas das discípulas acenaram com a cabeça respeitosamente. Então eles pegaram os 4 jovens e partiram. Professor, há mais 3. Eles estão um pouco velhos. Shuin disse suavemente ao lado. Luan Fei olhou para o Jade roxo e apertou-o sem piedade. Depois de ponderar em silêncio por um momento, ela balançou a cabeça. Não há necessidade de vê-los. Leve-o sob você. O professor ainda tem coisas a fazer, então você pode sair. Shuin hesitou um pouco enquanto olhava para o Jade roxo nas mãos de Luan Fei. Ela abriu a boca como se quisesse dizer algo, mas no final soltou um suspiro e saiu respeitosamente da sala. Não foi até que Shuin saiu que a intenção de matar encheu os olhos de Luan Fei. Ela era como um jade azul enquanto apertava o jade roxo. A humilhação em seus olhos foi completamente substituída pela intenção de matar. Ludi, mesmo se eu, Luan Fei, morrer, não vou me tornar seu parceiro de cultivo. Havia 3 pessoas fora do pavilhão vermelho. Segundo Wang Lin, havia mais 2 jovens. Um deles parecia simples com a roupa simples. O outro tinha uma aparência ligeiramente malévola e usava uma camisa azul. Ele teve um pouco de graça com ele. Shuin saiu com preocupação em seu coração e olhou para os 3. Quando ela viu o jovem de azul, ela franziu a testa. Vocês 3, fiquem quietos. Vou levar vocês 3 de volta à seita. Shuin acenou com as mãos de Jade. Então as nuvens apareceram e levaram os 3 até o sopé da cordilheira na área sul. Não demorou muito para que eles chegassem do lado de fora de um intrincado pátio. Havia muitas plantas plantadas no pátio, assim como várias casas. Quando a nuvem desapareceu, o jovem de azul ficou pálido e seu corpo estremeceu, então ele começou a vomitar para o lado. Era óbvio que a velocidade era muito alta e era sua primeira vez voando, então ele havia perdido a coragem. Quanto ao jovem simples, seu rosto também estava pálido. Seu corpo tremia, mas ele não vomitou. A expressão de Wang Lin foi calma quando seu olhar pousou nas plantas no pátio e as olhou cuidadosamente uma por uma. Shuin olhou para Wang Lin e seus olhos brilharam. Ela estava muito confusa com a calma de Wang Lin. Quando ela viu o olhar dele pousar nas ervas, ela não pôde deixar de perguntar, você as reconhece? Alguns deles, disse Wang Lin lentamente, enquanto retirava o olhar. Então ele disse calmamente, eu sou um médico. Shuin olhou cuidadosamente para Wang Lin e disse, já que você reconhece alguns deles, então você pode ficar aqui e cuidar das ervas aqui. Depois disso, ela deu um tapa em sua bolsa de contenção e tirou um jade. Depois de se concentrar um pouco, ela jogou. Este jade voou imediatamente para longe. Este feitiço deixou o jovem simples ficar muito animado, e até mesmo o jovem de azul revelou um olhar de saudade. Não demorou muito para que 2 raios de luz surgissem ao longe, revelando 2 jovens cultivadores. Saudações, professor. Os 2 cultivadores se colocaram diante de Shuin e foram muito respeitosos. Arranje um lugar para os 2 morarem e dê a eles os cantos das 3 primeiras camadas. Depois que Shuin deu seu pedido, ela entrou no pátio. Então ela se virou, apontou para Wang Lin e disse, você, entre. O giro e o ponto dessa garota seriam um pouco charmosos se sua atitude fria fosse removida. A expressão de Wang Lin estava calma quando ele entrou no pátio. A fragrância das ervas invadiu seu rosto e apenas uma respiração o fez se sentir revigorado. Embora parecesse neutro, ele ficou chocado. Havia muitas ervas neste pátio que já estavam extintas na aliança e no céu. Você vai morar lá. Shuin apontou para a casa do madeira à sua frente. Ela já estava observando Wang Lin porque sentiu que ele estava muito calmo. Se ele fosse um cultivador, estaria tudo bem, mas, não importa o quanto ela checasse, este sanguíneo não tinha nenhum traço de energia espiritual. Isso a surpreendeu muito. No entanto, ela não pensou muito nisso. Depois de dizer a ele o método para cuidar das ervas e dar-lhe os cânticos de cultivo, ela ignorou Wang Lin. Ela entrou na casa do meio e começou a cultivar. Ela estava tentando desesperadamente alcançar o estágio corporal Yang para que pudesse ser de alguma ajuda para o seu professor. Quando ela pensou no jade em pó na mão de sua professora, Shuin sentiu-se amargurada. Ela sabia que a aparência de sua professora havia chamado a atenção de muitos cultivadores poderosos. Agora que o ancestral havia morrido, o coração de muitas pessoas comoveu.
Quando ela pensou em como seus 3 tios se recusaram a ajudar, Shuin mordeu o lábio inferior com força. Se eu não conseguir alcançar o estágio do Yang corporal desta vez, só posso tomar a pílula da morte para separar a alma. Pensando no terror da pílula da morte para separar as almas, Shuin respirou fundo. Depois de vacilar um pouco, ela fechou os olhos para se cultivar. Ela recentemente teve uma pequena descoberta em seu domínio, então ela não estava longe do estágio corporal Yang. Depois que Shuin saiu, Wang Lin sorriu levemente e olhou em volta para as ervas antes de entrar em sua própria casa. Ele descobriu que sua casa não era grande. Além de uma cama, havia uma mesa de madeira. Havia uma lamparina a óleo sobre a mesa. Esticando o corpo, ele se deitou na cama e olhou para o telhado de madeira, revelando uma expressão relaxada ao fazê-lo. Fazia muito tempo que não era assim tão fácil. Fosse no Northwater Village ou em sua localização atual, ambos lhe deram uma rara paz de espírito. Depois de cultivar até o nível dele, além de cultivar, os fatores mais importantes eram entender o estado e a lei. Deitado aqui, Wang Lin sentiu-se calmo e apreendeu vagamente algumas ideias. Verdadeiro e falso. Talvez eu esteja entre o verdadeiro e o falso agora. Wang Lin revelou um sorriso e fechou os olhos lentamente. Não demorou muito para que o céu escurecesse gradualmente. Agora o quarto estava completamente escuro. Wang Lin abriu lentamente os olhos, mas não acendeu a lâmpada. Em vez disso, ele se sentou e suas mãos formaram selos. Então ele apontou para várias partes de seu corpo. Depois de soltar um suspiro de ar fétido, seu corpo se dividiu em 2. Seu avatar e corpo original se dividiram nesta casa de madeira no pátio sul da seita origem. Seu corpo original estava lá, e tudo abaixo da cintura eram apenas ossos. Seus ossos eram escuros e havia linhas fracas e vermelhas nos ossos. Se alguém mais visse isso, definitivamente ficaria surpreso. O corpo original era ainda pior do que quando ele estava na seita divina do pássaro, Vermilion. Parecia que seus ferimentos eram ainda piores. Na verdade, Wang Lin havia se fundido com seu corpo original assim que ele deixou a seita divina Pássaro Vermilion para salvar o Imperador Divino Dragão Azuri no Reino Celestial da Chuva. No entanto, devido ao problema do corpo original, embora eles estivessem fundidos, não havia muito poder divino antigo para usar. Deuses antigos encontram 3 provações 7 calamidades. De acordo com as memórias de Tuse, somente depois de atingir 6 estrelas é que eu encontraria as 2 primeiras calamidades da primeira tentativa. Não pensei que enfrentaria o primeiro julgamento cedo. O primeiro julgamento envolve a calamidade da mosca e a calamidade óssea. Ambos são realmente fortes. Enquanto Wang Lin olhava para seu corpo original, ele acenou com a mão direita. Uma rachadura em seu espaço de armazenamento se abriu e cristais de sangue do tamanho de punhos voaram. Todos esses cristais de sangue liberaram uma luz de sangue, mas, estranhamente, as luzes estavam todas contidas dentro da sala e nenhuma vazou. Wang Lin olhou para os cristais de sangue enquanto acenava com a mão direita e os cristais de sangue voaram em seu corpo original. Eles pousaram na metade inferior semelhante a um esqueleto e gradualmente cobriram essa parte do corpo. Seu corpo original abriu os olhos e então afundou no chão, desaparecendo da sala. Ele continuou a afundar até chegar às profundezas do continente Molu. Depois fechou os olhos e começou a absorver a aura dos cristais de sangue. Wang Lin vasculhou as memórias de Tusi quando as 3 provas e 7 calamidades de seu corpo original chegaram cedo. Depois de examinar as memórias, ele se iluminou e deu um palpite. Seu antigo corpo de Deus estava incompleto em comparação com o corpo de um verdadeiro Deus antigo. Seria muito difícil passar pela primeira prova sem o sangue do coração de um Deus antigo. No entanto, esta foi apenas sua especulação. Wang Lin não tinha certeza se seu corpo original poderia passar pela calamidade de carne do primeiro julgamento. Enquanto ele ponderava, o tempo passou e a luz do sol da manhã entrou na sala. O som da chuva torrencial também entrou nos ouvidos de Wang Lin.